Deixa eu explicar qual é que é a live de hoje à noite, né? É a segunda vez que eu faço uma live assim do nada, que é tipo, não sei o que, vou fazer uma live, vamos fazer live. Porque, né, todo mundo tá fazendo uma live, só que a gente tem alguma coisa a agregar aqui pra vocês hoje, real. Convenci Bruno. Eu. Aqui. A gente tá deitado aqui na cama agora. Convenci Bruno a gente fazer essa live. Por quê? A gente chegou no quarto agora. E por que a gente começou a falar disso? Deixa eu tirar o carregador daqui. Não lembro. Eu não sei por que a gente começou a falar. Ah, por causa do vinho. Ah, por causa do vinho. Ó, Vinho esse. porque a gente... Tá na minha mão. Eu falei assim pro Bruno. Puta, meu, eu sempre gostei de vinho e tal. E aí eu falei, lembra o vinho que a gente tomava quando a gente começou? Tipo, que custava... Não, antes do R$12, devia ser um que custava R$7. Aí a gente lembrou da correspondência. A gente falou, cara, as pessoas não têm noção de como era quando a gente começou a trabalhar na correspondência. As pessoas não têm noção o quanto elas são privilegiadas. Aí a gente começou a falar do vinho. E aí eu falei, meu, vamos fazer uma live pra contar isso. Porque, assim, vocês que me seguem... Deixa eu vir mais perto aqui. Que me seguem aqui ó, há um tempo... Eu já contei parte, né, de como tudo começou. Mas como tudo começou... é algo... O buraco é mais embaixo. E aí, a gente vai fazer essa live hoje com vocês. Uma live informal. Informal, hein, gente? Até porque a gente tá deitada na cama aqui, ó, antes de dormir. E eu até peguei outro vinho aqui. Primeiro, eu acho que é interessante falar do vinho, né? Porque a gente tava falando justamente do vinho e como as coisas vão... O vinho foi um exemplo, né? Que quando você vai melhorando, né? Peraí, segura aí que eu vou fechar a porta Tendo... do quarto das crianças pra não acordar. Peraí. Vou falando então. Quando a gente vai melhorando... melhorando de vida, né? Eu lembro quando eu era adolescente que, nossa, minha família nunca foi rico, ninguém, né? Então as coisas eram regradas e tal. Mas depois que a gente vai ficando mais velho e tal, as coisas vão mudando, trabalhando e tal. Quando eu conheci a Fernanda, a gente ainda era meio que daquela época de comprar vinho barato, né? Nós éramos os Durango da faculdade. Põe a braça atrás aqui. Chapinha, sangue de boi, os famosos, né? Oi, Ícaro, fica na live hoje. O Ícaro, ele participou dessa nossa fase. O Ícaro é do meu amigo de infância aí. Ele vai me falar, ele pode falar aí com ele pode atestar tudo que nós vamos dizer hoje. Ele me conheceu desde sempre na vida e ele sabe. Oi, Carol. E quando a gente... Oi, Gil. A tendência é quando a gente vai melhorando, né, de vida, a gente vai melhorando na qualidade do vinho. Foi aí que a gente resolveu fazer essa live. Quando a gente começandinho, como é que era o nome do primeiro? Quando a gente melhorou um pouco. Quando a gente saiu do limbo. Do limbo e foi pro limbinho. A gente saiu do sangue de boi. A gente comprava o Saint-Germain. Saint-Germain, isso. Lembra? Era 13 e nada reais, contra né? aí, galera. Não, pelo amor de Deus, hein, não gente? tem nada a ver. É uma parada que a gente que gosta de vinho, a gente fez essa noção. Por quê? Eu penso assim também. Quem, nunca teve em um patamar, sei lá, às vezes um pouco acima, aquilo lá tá tudo bem, né? Então, pra mim e pro Bruno, naquela época, o vinho, o busão, o metrô, andar, não almoçar, não jantar, comer marmita fria. Lembra quando eu comi marmita na sala dos manobristas lá do prédio? Fazer essas coisas fazia parte da nossa vida, né? Sim. Então, quando muitas pessoas hoje falam, eu tô mal, tô começando do zero... Vocês não estão ligados ao zero que a gente começou. Para começar do zero que a gente tá fazendo um nível de vinho, mas se for para falar de outra coisa... Mais um pouquinho. Você olhou aí. Por exemplo, quando o Bruno saiu do escritório dele, eu já falei isso em uma live perdida por aí, que os donos da Pérez não nos escutem, né? A gente saiu emprestado, claro, como parte da rescisão do Bruno, que trabalhou por quantos anos lá? Mais de 5 anos. 5 anos e meio. Tava entre 5 e 6 anos já. 5, 6 anos. Parte da rescisão foi uma câmera
Uma agregada, né? Uma câmera que estava quebrada. Então, e era pilha, tá? Era pilha, não é essas coisas de hoje que você carrega, não, era pilha. Pilha mesmo. E a parte da pilha, ela estava quebrada, então era um durex. Tinha que amarrar, tinha que grudar com durex. Com durex. E foi essa a câmera que a gente começou a fazer diligência no Fórum Delivery. Que não era Fórum Delivery, que era eu e o Bruno tentando fazer diligência, né? Essa era a câmera que a gente tinha para trabalhar. Então, às vezes, o pessoal manda, assim, umas dúvidas para mim no direct. Eu não tenho o iPhone 10, eu posso começar a ser correspondente? Eu lembro lá atrás, quando a gente começou com essa câmera, que era um inferno bater foto, porque a gente batia foto e às vezes abria o durex, lembra? E aí caía a pilha. Caía a pilha no meio do balcão do no meio do cartório. Já cheguei a pedir pilha. Por favor, pega minha pilha que caiu aí. Ou se não, apagava as fotos no meio do... Apagava as fotos, caía a pilha, parece que desconfigurava a câmera inteira, apagava as fotos do processo. E aí, Rodrigo, olha o Zago aí, ó, arrasando. Aí, gente, fazer atividade física aí, ó, com o Rodrigo, aí, segue ele lá depois. Gente, muito massa. Aí, beleza, né? Aí, eu lembro também, várias coisas. Por exemplo, ó, olha o nível que a gente era, gente. Olha, agora vocês vão morrer. Olha que massa. A gente namorava, né? E nessa época... Eu morava na minha casa, o Bruno morava na casa dele. Mas aí a gente decidiu que ia trabalhar da casa dele. E depois de muitas tretas de relacionamento, a gente também decidiu que ia morar junto. Aí eu fui morar na casa de Bruno. E aí, gente, na casa do Bruno, não é que não tinha TV a cabo, Sky, isso aí é coisa de rico. Na casa que a gente morava não tinha TV. TV, porque a antena da sua casa cagou, né? Na TV até tinha a TV, mas não tinha a TV, mas não tinha sinal. O chuvisco era o lá, chuvisco. né? Lembra quando você botava os bombrios? Aí eu tentava captar um sinal do universo, do além. Do além. E achei uma antena em casa de uma outra TV velha. Não, a TV não era ruim, era até que, né? Era boa, era grande. Era grande, mas não era nada de... Mas é que o problema era... Era antiga, mas era boa. O problema era a antena da sua casa. Não tinha. O sinal vinha... Sei lá, era tipo recebidos do além, assim, ó. Aí a gente queria ver TV... E, tipo, não tinha... Lembra que a gente às vezes virava a TV? Tipo, vira um pouquinho. Virava a TV, virava a antena, virava a porta. Gente, era uma tragédia, vocês... Abria a janela pra ver se captava mais sinal. Era muito tragédia. Beleza, aí tinha essa tragédia, né? Quando eu fui morar com o Bruno. Aí tinha o computador, né? Que era aquele computador... Né? Lembra do computador? Quando a gente começou? Sim. Só Jesus, gente. Era 20 minutos pra ligar o computador. Pra ligar. Você com aquele computadorzinho que você usou a faculdade inteira lá, desse tamanho assim. Era desse tamanho o computador. O Note. Era muito zoado, gente. Aí, Netinha, eu vou te contar. A gente vai falar sobre isso depois. Fica calma que a gente vai chegar lá. Porque a gente tá contando, pra você que chegou agora na live, a gente tá contando assim. Às vezes tem gente que fala, nossa, mas eu não tenho nada, como é que eu vou começar uma correspondência? Ou então... pra Fernanda e pro Bruno é muito fácil falar, olha, hoje eles são empresários, claro. Mas a gente não começou assim. Aliás, tem muita gente que nessa live, eu tenho certeza que tá muito além de quando a gente começou. E se hoje a gente tá onde a gente tá, qualquer um pode chegar, meu Brasil. Exatamente. Porque a gente começou do menos... Força de vontade, né? A gente vai chegar lá. Ó o Ícaro, aquela TV dava medo. Ela nunca ligava e a gente ficava com medo dela ligar sozinha. Era tipo chamado mesmo. De repente, faltava aparecer a Samara, só né? Mano, gente, dava muito medo da casa do Bruno, vocês não têm noção. Aí, beleza, né? A gente começou a fazer as diligências. Calma aí, né? Isso aí tem muito chato a gente começar a fazer diligência, mas o que a gente tinha de equipamento? Vamos começar a trabalhar. Exato, né? A gente tinha o seu mini computador, note. Era um computador desse tamanho. Sabe aqueles computadores? Nem existe mais isso hoje. Não existe. Mas era muito pequenininho. A gente tá falando aí que ano que era? 2009? Foi 2010 a gente se formou. Foi 2011. Em 2011 a gente abriu a empresa. A gente tá falando de 2011, gente. 2011, nem existe esse computador mais que a gente tá falando. Nenhum dos dois, nem o dele, nem o meu. O meu era um positivo, tipo... Deve existir positivo. Que a gente digitava com um dedo. Era muito pequenininho. Era um dedo só.
que cabia. Era isso, um computador, uma impressora... Nossa. Não, Antes né? da impressora. A impressora foi depois. A impressora a gente já tava bem. Que a gente pegou a impressora de alguém. É verdade, tinha impressora... A gente pediu de alguém emprestado. E que mais? Tinha uma câmera agregada que veio junto com... A câmera que veio no pacote da rescisão da Pérez. E o bilhete único. Bilhete único forever. Porque eu tinha muito bilhete único. Eu também. E eu não usava pouco, então eu acho que eu ganhava, porque eu ganhava, sempre ganhei 2 idas, 2 voltas. Era alguma coisa assim, só que... E a gente não conseguia vender pra nada, porque... não sei como é hoje, mas antes não dava pra vender o bilhete único. É verdade, era isso mesmo. E eu usava uma ainda. Mas enfim, aí era esse equipamento que a gente tinha. Celular... Era aquele celular que eu tinha... Era o celular pré-pago, de nós dois. Pré-pago. Fernanda, como assim vocês trabalhavam com celular pré-pago? Pré-pago. Sim. E quando eu tinha que ligar para cliente, eu ligava a cobrar. E eu falava que tinha acabado o meu celular. E aí eu tava... O crédito. O crédito. Não era crédito que eu falava. Tinha acabado a bateria do meu celular. Dava o... E eu tava ligando do fórum. O migué. O miguezão. Quando na verdade eu não tinha, era crédito, né? Pra ligar, porque meu celular era essas coisas. Hoje em dia, por exemplo, quem começa a trabalhar, tem Wi-Fi em todos os lugares. Sim, os celulares são bons. Os celulares são bons, por gente, pior a que gente tava seja. falando de celular de 2011. A gente começou com a empresa, né, que nem tinha CNPJ nada ainda. Em 2011, só que os nossos celulares já eram mais antigos ainda. Só não era o da cobrinha, porque eu já perdi tantos, né? Mas era um pouquinho melhor do que o da cobrinha. Era um pouco melhor que o da cobra, vai. Nossa, ninguém vai entender, os jovens não entendem. Não entenderão. Jovens não entenderão. Jovens não entenderão. Mas assim, o celular era velho, gente. Não tinha e-mail. Não tinha internet, imagina. Não tinha internet. Pra vocês terem uma noção, o primeiro celular que a Fórum Delivery nos bancou foi... Você lembra? O BlackBerry, né? Foi o BlackBerry. Não sei se alguém lembra do BlackBerry. Era, tipo, dos bons, muito tops da Motorola. A internet naquela época pra celular também era super cara, não é igual hoje. Você pega um pacote aí, tem internet limitada e tal. Era, tipo, bem zoado, gente. Não tinha nem aplicativo, nem existia ainda. E-mail no celular. Imagina. Não tinha nada disso. Tinha no BlackBerry quando tinha internet, olha lá. Né? Não, aí beleza. Pronto. Então era um celular pré-pago. Um bilhete único forever que a gente tinha. Tínhamos uma casa sem TV. Quer dizer, com TV, mas a TV do chamado, que nem o Ícaro acabou de falar aí, que a Samara aparecia todas as noites pra nos dar boa noite. O Bruno ainda, ele tinha carro, mas não tínhamos dinheiro pra botar gasolina. Não. E eu não tinha carro. Então, quando a gente tinha dinheiro pra botar gasolina, o Bruno ia. Quando a gente não tinha dinheiro pra botar gasolina, ele ia com o bilhete forever. Eu não tinha carro, então o meu era bilhete único. Pra quem não é de São Paulo, bilhete único é tipo um cartão que você pega vários busão, vários metrôs, várias coisas assim. Na época nem tinha integração ainda do bilhete único. Hoje em dia tem integração. Não, tinha sim. Acho que tinha integração. Já tinha integração. Que você paga mais barato. Eu tinha esse bilhete único. Então, em São Paulo, salvo engano, são 12 fóruns. Pode balançar. São 12 fóruns regionais. Agora eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que são 12 fóruns regionais, mais Procon, mais a caralha, um monte de coisa. E então a gente saía pra trabalhar às 7 da manhã, porque o fórum abria às 9. Eu tinha carteira de estagiário da OAB, o Bruno também, né? A sua era válida ainda também. Sim. Então a gente podia entrar no fórum às 9. 9 ou 10, acho que era às 10. Era 9. Não, era 9. Advogado e estagiário era 9. Mas era por aí. Era isso aí. E fechava às 7. Então a gente ficava das 9 às 7 no fórum. E aí, aí mais uma coisa que eu lembrei com o Bruno. Como eu conseguia ficar sem almoçar todos os dias. Tipo, eu levava uma bisnaguinha e um suquinho desses suquinhos. E era isso. Não, Fernanda. Tipo, como assim? Não, Fernanda, como assim? Eu não tinha dinheiro? Eu não tinha dinheiro. A gente ficava das 9 às 7 no fórum, pessoal. Não era fazendo
diligência toda hora, das 9 às 7. Nossa, o cara tinha 50 diligências. Não, às vezes nem tinha. Não tinha nada, às vezes. Nada. Era pra gente ganhar experiência. E ganhar experiência assistir a audiência. E pegar cliente no fórum. Pegar cliente, a gente conversava, fazia network. Nossa, a gente conversava com todo mundo. A gente tava aqui pensando o que a gente ia falar, né, antes de fazer essa live. E a gente pensou em algumas histórias, né? Principalmente essa, que acho que é legal a gente contar do começo. Mas a da nossa primeira diligência. Daí que surgiu a ideia de fazer da a live. vida. Porque todo mundo que está assistindo ou vai assistir essa live, nem sei se vai ficar gravado ou não, mas eu acho que tem que pensar o seguinte: o feito é melhor que o perfeito, tá? E se você tá a fim de começar, tem força de vontade, você começa com o que você quiser, com o que você tiver. Só um parênteses, olha o Flávio tá na live. Lembra, Flávio, que tinha as audiências na Vergueiro? Lembra no começo? Nossa, e aí, Flavião, tudo bom? Cara... Hoje o Flávio é autoridade, hoje ele passou em concurso público, enfim, ele é uma autoridade, mas no começo a gente tava tudo junto ali na correria, no corre, e o Flávio já era, acho que o Flávio já era advogado, né? Já. O Flávio já era advogado, e ele ajudou muito a gente no começo, Oi, Carlão! Bom? Nossa, tem até aquela história lá da audiência, que o cliente passou para nós uma audiência... acho que era um determinado endereço, e quando a gente chegou lá nesse endereço, a gente não tinha carro, né, gente? Lembra, né? Busão. Chegamos lá, né? Acho que era você que estava nesse endereço, a gente chegou e não era lá. Aí você ligou pro Flávio, faltando acho que 5, 10 minutos. Lembra, pra Flávio? audiência. Não sei se o Flávio tá na live ainda. Era uma audiência. Era em Santana. Isso, exatamente. Nossa, Flávio, você tem que estar na live. O cliente mandou a gente pra outro lugar, nem lembro qual a situação, mas enfim. Aí tava muito longe, acho que você tava no Tatuapé. Eu acho que eu tava em Barueri, eu peguei o caminho errado. Sei lá, mas tava longe, não dava pra chegar. E o Flávio chegou em 5 minutos. 5 minutos, gente. 5. Eu falei, Flávio, você tá entendendo? Fudeu, tem uma audiência em Santana, ele morava perto de Santana. Ele, mano, eu tô dormindo. O problema é seu que você tá dormindo. Lembra que eu falei isso pra ele? Não sei se o Flávio tá na live. Eu falei, o problema é seu que você tá dormindo, você vai acordar agora e você vai pra essa audiência. Ele foi. Então, gente, é aquela coisa. Quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. É isso. Entendeu? Pior que foi. Aí, voltando aqui um pouquinho pra nossa primeira diligência. Isso. A gente abriu lá, não tinha nem logo, nada. Não tinha nem Fórum Delivery. Nem existia Fórum Delivery. Não existia um nome Fórum Delivery ainda. E a gente... conseguiu a nossa primeira diligência com um amigo da Fernanda, né? Detalhe. Que era meu amigo. Nosso primeiro cliente foi meu amigo, gente. E, não, vocês estão fazendo diligência? Então beleza, vai lá, faz isso aqui. Mandou a diligência por e-mail. A gente todo feliz, né? Para cumprir a diligência. O que era? Era para pegar, resumindo, era para pegar... Um ofício no cartório. Retirar o ofício no cartório e protocolar em 2 empresas. Em dois órgãos. Não, eram 2 empresas. Era ofício. Era de telefonia, né? Era ofício para pegar dados de clientes. Acho que o processo já devia estar em fase de execução, enfim. E era um ofício para pegar dados do cliente, para as empresas de telefonia liberarem dados dos clientes, da outra parte, né, no caso. E aí depois ainda levar no escritório. Essa parte de levar no escritório e de detalhes. Por que a gente tinha que levar no escritório e bater a foto? Porque, não sei, porque a gente ficou sabendo depois. Detalhe, pra nós, no começo, da nossa cabeça, inocente, né? Inocente. A diligência era só pra pegar o ofício, retirar do ofício. Aí... quando a gente chegou no fórum, não lembro se era fórum da Lapa, não, era no ABC. Os ofícios eram para protocolar no ABC. Né? Mas acho que o fórum era em São Paulo. Aí, que quando eu retirei o ofício, eu falei, então, tá bom, e agora? O que eu faço? Vou voltar para lá e a gente manda? Aí parece que o cliente, no meio da diligência, falou que a gente tinha que ir lá protocolar. Nos negócios que era em outra comarca. Exatamente. Mas a gente não tinha experiência, né, gente? Porque quando ele mandou, tipo, se fosse hoje, né? Se fosse hoje. Beleza, diligência para retirar o ofício, uma diligência.
Ah, agora tem que protocolar no órgão. Em dois locais Não, diferentes. calma. Primeiro, no órgão. Ah, mais uma diligência. Ah, são 2 órgãos. 3 diligências. Precisa trazer no escritório. 4 diligências. Só que a gente não tinha noção. Foi uma diligência. Foi a nossa primeira. Mas assim, graças a Deus, foi massa. Lógico, mas nossa. Foi a nossa primeira diligência. Foi um desafio, porque eu me perdi. Porque eu já sabia andar em São Paulo de ônibus, mas eu não sabia em todo lugar, gente. Quando a gente trabalha no escritório, a gente vai em determinados fóruns que o escritório manda lá. E eu fazia muito comarca, e eu é muito para interior. Mas ali dentro de São Paulo, alguns locais eu nem conhecia. São Paulo tem muitos fóruns. E hoje eu conheço todos. Mas naquela época eu não sabia. Aí fui pro fórum, me perdi, não sabia o ônibus. E na época não tinha internet para pesquisar que ônibus que eu pego. Não tinha internet. E eu sem crédito. Uma perrengue. Aí eu tive que caçar, não sei, de algum jeito eu coloquei R$10 de crédito, lembra que eu te liguei? Você me ligou, você falou, pesquisa, eu tô no falei, ponto do ônibus. Pelo amor de Deus, eu tô no ponto do ônibus, pesquisa aí como é que eu faço pra sair daqui onde eu tô e chegar nos lugares, né, no próximo lugar, porque depois a gente ficou sabendo, né, no caso, que a gente ia ter que cumprir mais de 2 diligências, que eram protocolar os ofícios, então eu não sabia ir. Então olha que louco, você vê. Tipo, isso foi quando? Em 2011, né? Foi 2011. Quando a gente começou a fazer diligência. Óbvio, hoje a gente tá dando risada, não sei o quê, mas, gente, a gente sabe como é o desespero de quem tá começando. De quem tá começando, sabe? Que não tem noção. Tipo, nossa primeira audiência, a gente não sabia nada, a gente não sabia nem no dia no fórum os documentos que tinha que levar. A gente sabia? Eu não lembro disso. O cliente que mandou e daí a gente... Eu não tenho certeza, gente, como que era essa parte de documento. Eu não lembro, sinceramente. Não lembro como foi. Mas enfim, pra nós foi um desafio, mas a gente não tinha dinheiro. Tinha o dinheiro da passagem, porque a gente só tinha o bilhete único, no caso. Eu consegui colocar crédito, não lembro como. Acho que... Ó, a Júlia falou, Nokia tijolão foi meu primeiro celular. Eu tenho 22 anos só, gente. Então você sabe o que é o Nokia tijolão. Nokia tijolão da cobrinha. E tem alguém aqui que falou, acho que foi a Gil. Ela falou, o Levi já teve. Ah, o Levi, né? Tô sabendo, viu, Gi? Você tá jogando a responsa da idade pro Levi. Tô ligada na sua. Todo mundo aqui já teve o celular da cobrinha. Ô, Carlão, Brunão, você tem que fazer mais lives. Você agrega muito pra nós. Pô, Carlão, legal. Puta, a gente se conheceu o Carlão é pessoalmente. CAP. O Carlão, super gente boa. A gente conversou bastante aquele dia. É isso, foi muito bom. Quando a gente foi pra Belo Horizonte. Lucas, essa live deveria subir pro CAP. Quem sabe, é verdade, concordo. Eu acho que deveria. Mas aí, gente, beleza, não para por aí, assim, não para mesmo por aí. Porque aí, beleza, a gente começou a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. A gente começou a fazer diligência. A gente começou a fazer as diligências, né? No perrengue. Aí eu lembro que foi, comemorar. Porque a gente namorava na época, a gente não era casado ainda. Então as nossas comemorações de, por exemplo, Dias Namorados, lembra? Uhum. De aniversário de namoro, que a gente sempre comemorou. Era tipo macarrão em casa com um vinho. Um vinhozinho. Qual que era o vinho? Ainda era o Saint Germain. Era o Saint Germain. Pega o vinho aí pra mim. Era esse vinho. E tava tudo bem. Gente, a gente tem fotos desse momento. Amanhã eu vou postar no Instagram pra vocês. Porque... Gente, não é que a gente não gostou. Pelo contrário, não é que a gente não gostava, a gente não. Era massa. Era muito legal. A gente era muito feliz, porque eu não tinha dinheiro nem pra isso. Eu sempre gostei de cozinhar também. Era água. E detalhe, teve uma receita que a gente fez do Dia dos Namorados que eu peguei, sem brincadeira, com a tiazinha do fórum, que tinha uma... Lá no fórum no Fórum Santa Cruz, que não ficava na Estação Santa Cruz. Qual que é o Fórum Santa Cruz? O Fórum Santa Cruz, ele ficava na Estação... Puta, não lembro. Não era o Jabaquara? Desculpa. O Fórum de Jabaquara... que não ficava na Estação Jabaquara. Ficava na Estação Jabaquara, ficava na Estação Santa Cruz. E do lado, o antigo fórum ainda. Hoje tá tudo moderno lá, mas antigamente era um fórum diferente. Lá era antigão. Esquisito. E do lado tinha uma tiazinha que vendia salgado. Às vezes eu comia lá, né? Quando eu ia fazer alguma coisa lá. E aí era o Dia dos Namorados. E ela falou, sempre conversei com todo mundo, gente. Aproveitem a oportunidade aqui. Conversa com todo mundo.
Ah, mas eu sou tímido. Não perde, uma hora você vai perder essa timidez. Converse com todo mundo. Porque Isso aqui fala com todo mundo. Você nunca sabe quando a pessoa vai te agregar alguma coisa. Quando você vai conhecer alguém que vai te ensinar, não só te ensinar, mas às vezes a oportunidade está do seu lado aí de uma pessoa que você simplesmente não conversou. Quantos clientes a gente já conseguiu assim? Quantos clientes a gente já não conseguiu assim? E nesse dia eu consegui a receita para fazer no Dia dos Namorados. Que era um macarrão de forno. Um macarrão de forno com... Era tipo uma lasanha de macarrão. Que o macarrão por baixo, aí a batata por cima e o molho com molho à bolonhesa por cima de... Tu lembra disso? Ficou bom, hein? Ficou bom, com vinho. Foi. Isso foi que ano? 2011, né? 2011 ou 2012? Não, foi 2011. Foi um daqueles do começo. Porque em 2012 eu tava grávida já e não sabia. Ah, é verdade. Em 2012, quando eu engravidei do Enzo, a gente foi naquela pizzaria. Eu tava grávida e não sabia, lembra? Perto lá do... Gente, 2012, que foi quando a gente começou a ganhar nosso dinheiro, R$400, lembra? 400 reais. Mas, tipo, pra quem não tinha nada, R$400 era massa, né? Nossa, R$400 eu tava... Caraca, mano! Aí a gente foi numa pizzaria comer uma pizza. E eu já tava grávida do Enzo, mas não sabia. Sim. A gente tem essa foto. Inclusive tá no meu Instagram essa foto. No pessoal. Daquela pequenininha, né? Lá do Jardim de São Paulo. É uma pizzaria pequenininha. E pra gente isso era uma conquista, assim, sabe? Então, assim, segunda lição dessa live aqui, ó. Real mesmo. Presta atenção. Cada conquista, ela tem que ser fodamente valorizada. Cada uma delas. Ah, Fernando, o primeiro cliente? Também, óbvio. Não, mas eu vou além. A primeira caneta, a primeira cadeira, o primeiro agenda, a primeira tudo, cara. Vocês têm que valorizar. Vocês têm que valorizar. Toda vez que a gente consegue alguma cliente, alguma coisa, a gente comemora, né? A gente faz, toda vez, até hoje, desde aquela época. Sempre foi assim. Porque ninguém, pra mim e pra Bruno, deu uma caneta. Ah, dei uma caneta pra você. Não deu nada. A gente conquistou todas as coisas e quem ajudou a gente no começo foi minha mãe, que fez um empréstimo da aposentadoria dela, que os juros eram mais baratos, pra gente ter, pra rodar o caixa. Mas isso foi, tipo, quase um ano depois que a gente começou. Depois que a gente já tinha conquistado muita coisa. Muita coisa. Né? Então ninguém deu nada. Então, assim, cada coisa que eu olho pra essa casa e pra todas as casas que nós já moramos, foi diligência e foi audiência que deu pra gente. Sim. Todas as coisas. E lá atrás, lembrando de quando a gente começou, tipo, a primeira câmera que a gente comprou, que daí não era o empréstimo do escritório dele que a gente saiu, a primeira câmera, eu quase chorei quando a gente comprou a primeira câmera. Foi tipo, nossa, caralho! Foi a vermelha, né? Foi a câmera vermelha. Que nós fomos, à noite, a gente ganhou um dinheiro de uma diligência, a gente falou, é agora. É agora, a gente vai Vamos investir. comprar essa câmera. Não, aí muitos pensariam assim, não, mas tipo, os caras não estão nem almoçando, estão comendo bisnaguinha. Mano, a gente queria investir no nosso negócio. Sim. E a gente precisava de uma câmera que não caísse a pilha, que o Bruno não precisasse pedir pros cartorários, pega a pilha aí. Nossa. uma câmera. Não apagava as fotos, eu já cheguei a tirar foto do processo 3 vezes. É, porque apagava. Morrendo de medo de apagar, né? Aí a gente vai criando os macetes, né? Pra não apagar, pra não... O cartão pulava cartão de memória, pulava o cartão de memória, fazia assim, ó, da câmera. Era sinistro. Era tenso. Então o primeiro dinheiro que a gente pegou foi a câmera. E, ai, nossa, quanto custava essa câmera? R$800? Mano, nada. Sem conto. A gente não tinha dinheiro. Acho que até um pouquinho, um pouquinho mais. Por aí. Mas eu lembro que a gente foi no Carrefour. Lembra? À noite, a gente falou, amanhã acaba o perrengue. Nosso perrengue. A gente vai ter uma câmera. Mal sabia a gente que a câmera que a gente tinha comprado demorava 2 vezes mais pra bater a foto. Porque a gente bate a foto, aí ela carregava a imagem. E não tinha como tirar essa caramba desse negócio de aparecer a imagem depois. Era uma configuração. Dava pra você regular o tempo que aparecia a imagem, mas não tinha como tirar isso. Mas tu era melhor do que era melhor que a outra que voava pilha no olho das pessoas. Né? Mas... Não, aí beleza. Aí o segundo perrengue foi... Não, perrengue não. A segunda aquisição foi o computador.
Porque lembra Ah, que a gente começou a live falando que eu não tinha computador nem Bruno. E era muito de sofrência, gente, trabalhar sem computador. Imagina, uma coisa tão comum hoje, ser correspondente, você tem que ter o quê? Computador, internet, uma câmera. A gente não tinha internet. A gente não tinha internet quando começou, lembra? Que daí a gente pediu dinheiro pra minha mãe emprestado. E eu falei pra ela, a gente vai conseguir dinheiro pra pagar o mês que vem? No começo, casa. Assim. A gente não tinha internet. A gente internet. optava, ou fazia o pouco dinheiro que eu tinha, não lembro nem que isso era no cartão, ou a gente fazia um site, né? Ou a gente pagava a conta da internet. Ou pagava migalhas, ou fazia internet. E tinha migalhas ainda, é verdade. Era uma coisa assim, que a gente não tinha dinheiro. Daí eu pedi pra minha mãe e falei, eu prometo por Jesus que a gente vai fazer diligência e eu vou te pagar esse dinheiro. A gente vai conseguir pagar a internet. A gente não tinha internet. A gente não tinha nariz quase câmera. furou a câmera agora. Não tinha câmera. A gente não tinha câmera, internet e computador. Pra que precisa? Nariz. O que precisa pra ser correspondente? Câmera, internet e computador. O que a gente não tinha? Câmera, internet e computador. A gente era ridículo. Mas aí, beleza. Aí a minha mãe emprestou dinheiro, a gente fez a internet lá na casa do Bruno. Aí a gente comprou a câmera com a diligência. Aí tinha a treta do computador. Daqui a pouco eu leio os comentários, do computador. O computador, gente, era muito sério, tipo, porque hoje todo mundo fala assim, como é que manda as cópias? PDF. Se você assistir qualquer vídeo meu, qualquer live, eu vou falar PDF. Naquela época não tinha Instagram pra fazer uma live pra falar que a cópia era em PDF. Não tinha curso, não tinha nada. Não tinha correspondente, brother, de me explicar como é que funcionava. Porque todo mundo é concorrente, né? Não, e outra, até porque ninguém fica... A gente ninguém era correspondente. Não é igual hoje, que você tem um WhatsApp, você entra num grupo e alguém te dá dica. Não tinha WhatsApp, gente. Não tinha nada. Se você queria falar com alguém, você tinha que ligar. Tinha que ligar. Ou mandar um SMS. Não tinha WhatsApp. Mas ninguém ficava conversando por SMS. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Então a gente não conhecia, tira uma dúvida aqui, o que a gente pode fazer para mandar e tal. O conhecimento que a gente tinha era dos nossos escritórios, assim, dos respectivos que a gente trabalhava, no caso, né? Mas na parte de contratação e tal, a experiência que a gente tinha até tinha alguma coisa de tratar a imagem que a gente fazia. O estagiário, na época, fez mais de 6 anos, eu fazia muita coisa. Por isso que foi o Bruno ainda que falou ter que mandar em PDF, porque eu recebia em PDF. Foi você. Mas eu lembro que uma das primeiras diligências mesmo que a gente foi tirar cópia efetivamente, foi uma pessoa X que contratou a gente, eu não sei nem de onde ela veio, aí era assim, uma pessoa X, não era cliente. Era cliente. Que era muita foto, só que a gente não sabia, e para converter isso em PDF, ficava um arquivo gigantesco, a gente não tinha noção da diminuição. Eu sabia arrumar as cópias, não tinha noção da diminuição. Eu sabia até diminuir, mas a gente não sabia enviar. Mesmo diminuindo, tinha ficado muito grande, mais de 100 megas. Só que por e-mail não dava para enviar tudo isso. Foi um parto, gente. Foi até madrugada eu separando, lembra? Separando. Aí chega uma hora que a mulher... Até de madrugada, gente. Que a mulher, ela precisava, acho que pro dia seguinte, e ela falou, gente, vocês sabem mesmo o que vocês estão fazendo? Aí, tipo, sabe aquele tapa na cara? Foi mais de 6 horas. Porque a gente sabia, mas a gente sabia muita coisa, mas não sabia as outras. A gente não sabia fazer isso. E foram horas e horas. E, cara, mas a gente não dormiu enquanto a gente não mandou tudo pra mulher e confirmou se ela recebeu. Até 4 da manhã. Foi uma parada muito sinistra, lembra? Foi muito sinistro. E, nossa... A gente ficou muito tempo. Aí, beleza. Nossa, essa foi foda mesmo. A gente tinha muito JPEG. E ela pagou a gente ainda, né? Lógico, pagou. Foi justa. Ela foi boazinha. Ela viu que a gente tava precisando do dinheiro. Nunca mais contratou a gente, mas ela pagou. Pode crer. Aí, beleza. Quando a gente... Nossa, pode crer. Essa foi a cópia do... Foi a cópia. E eu já tinha tirado muita cópia, gente. Mas a gente não sabia converter. No escritório e tal. Eu tô ficando gorda desse ângulo. Vamos fazer assim, ó. Pronto. Mas não quer que eu segure um pouco? Segura aí um pouco. Quebra essa. Aí, gente, deixa eu contar uma outra coisa. Aí, beleza. A gente
como que a gente conseguiu nosso primeiro cliente foda? Aquele tipo top, assim, que depois rendeu muito dinheiro pra gente, esse cliente. Mas a princípio era só uma diligência. Na nossa época lá, tinha um grupo no Google. Era no Google. Pra quem tinha Gmail, era Gmail, né? Gmail. Pra quem tinha Gmail, tinha um grupo de advogados de vagas jurídicas. Eu não sei como a gente tava nesse grupo. E era tipo uma corrente. Eu sei que estagiário, quando você é estagiário, você se cadastra em todos os grupos de emprego De que vaga você pode ver na vida. jurídica. Vai que aparecer Era de alguma vaga coisa. jurídica. Era de vaga, Era de vaga. Era vagas jurídicas, blá blá blá. É, vaga jurídica, blá blá blá, no Gmail. E era uma galera, era vários escritórios, vários. E a gente tava lá. Aí a gente, tipo, inscrito lá no Migalhas, não aparecia diligência nenhuma. E aí apareceu, tipo, um e-mail assim, vaga para advogado contencioso, né? Advogado júnior contencioso. Aí o Bruno falou, vamos mandar, tipo, uma apresentação falando que a gente é correspondente? Até então, gente, se você algum dia ouviu na vida aí uma parada chamada captação ativa, essa ideia foi nossa aqui, ó. Entendeu? Nossa, eu tenho registrado que essa ideia foi nossa. O Bruno falou isso e eu falei, vamos mandar o quê? Aí o Bruno falou, vamos falar que a gente faz diligência aqui. Ah, eu vou mandar. Aí o Bruno foi você que mandou ainda. O Bruno mandou para esse escritório que estava oferecendo uma vaga de advogado. O Bruno falou, precisando de correspondente. Ele falou, né, hoje o portfólio da Fórum Delivery é outro nível, né? É um portfólio. A gente não sabia o que era portfólio. A gente que desenvolveu essa coisa que a gente ensina no treinamento do CAP hoje, a gente que desenvolveu. Então a gente mandou só um e-mail. Aquilo era o nosso portfólio. A gente não tinha... A gente começou a mandar pra... A gente mandou pra vários, mas a gente mandou pra eles. Sim, lembra? Aí eles. O cara respondeu o e-mail. Por quê, gente? Porque Deus é maravilhoso. É sério, Deus é top. E eles estavam trocando o correspondente deles naquela semana, lembra? Sim. Ele falou, a gente tá trocando o nosso correspondente essa semana. Que legal que vocês mandaram e-mail. Podemos marcar uma reunião. A gente tinha o quê de escritório? 4 meses? Foi por aí. Foi bem. A gente não tinha nem a câmera, nem o notebook ainda, a gente não tinha nada. Mas ele mandou esse e-mail. E aí eu pesquisei na internet o nome do escritório. Eu falei, puta, mano, o escritório é top, é grande, vamos. Marcamos. Aí começa o perrengue, gente. Não tínhamos o kit reunião não, ainda. Calma. Você tinha roupa pra ir pra reunião? Eu tinha aquela roupa de estagiário que é 3 vezes maior que você, que o ombro pareceu do Tom e Jerry, sabe? Aquele gigante o ombro. Vocês não têm ideia do que era o terno de Bruno. A calça sem barra, porque não tinha ninguém fazer minha barra, gente. Em casa... Já morava sozinho. Eu já Segura aí. Não agora tinha ninguém, não. Aí, Bruno não tinha roupa, eu não tinha roupa. Eu nem sabia que roupa era uma coisa importante, porque... A gente vivia num mundo, tipo, sem televisão. Era eu e Bruno. Bruno e eu e Busão. Era o nosso mundo. Mas, o cara falou, vem pra reunião. A gente falou, beleza, vamos aí. Aí a gente foi. E o Bruno, você tinha quantos anos nessa época? 20? Aí você tá me zoando, né? Não, porque ele falou que a gente era jovem. Você tinha 23, Eu tinha 18, 17. Acabou. Ele era novo, era jovem. Faz 10 anos, hoje eu tenho 25. Ele era novo. Aí a gente chegou pra reunião, mas assim, real. A gente não tinha dinheiro, não tinha nada, a gente era uns duros. Mas eu sabia, dentro da minha cabeça, a estrutura que era necessária. Uhum. Porque eu trabalhei no Demarest, o Bruno trabalhou na Pérez de Resende, e a gente contratava correspondente. E eu era a secretária direta do meu chefe, que era o coordenador da área do Demarest, tipo, e eu sugava muita informação dele. Eu não sugava dele assim, o que é uma apelação? Eu sugava dele, chefe, como você organiza essa equipe? Como que faz para fazer um contrato de correspondente? Eu sugava essas informações. Eu sempre amei empreender e não sabia. Uhum. Então, assim, por mais que a gente não tivesse dinheiro, a gente não tivesse escritório, a gente não tivesse nada, eu sabia que se eu pegasse uma carteira de X processos para ser correspondente deles, eu ia precisar de X pessoas para atender, eu ia precisar de um computador. Eu tinha uma ideia, óbvio que eu não sabia como eu sei hoje. Hoje você pode me dar uma carteira a que você quiser, eu vou virar para você e falar assim, me dá 3 dias que eu preparo a operação para você. Eu domino isso hoje, mas na época não. Eu tinha uma ideia, mas eu tinha uma boa ideia, vai, Bru. Ainda vendemos essa ideia lá para eles, né? Nossa,
Mas a eles... grande questão, eu acho que foi justamente essa de vender a ideia, mas... Não, mas antes, que quando a gente chegou. Deixa eu contar como a gente chegou. A gente vai chegou lá, lá. tipo, jovens, né? A gente não tinha experiência e era um puta escritório. Jovens com CH. Com X. Jovens com X. Com X. Era jovens com X. Chegamos lá e começamos a reunião. E assim, o que ficou claro, e tão claro que o sócio... Ele era sócio já? Não, ele era coordenador. Depois ele virou sócio. Ele falou pra gente, no final, ele disse assim... Ele olhou bem profundamente nos nossos olhos e falou assim: eu vejo que vocês são jovens nessa área, não jovens de idade, mas jovens na área da correspondência, mas eu vejo que vocês têm sangue no olho. Eu nunca vou esquecer disso que ele falou. E ele disse assim: e nós precisamos de alguém que nos defenda, né, e trabalhe pra gente como correspondente com esse sangue no olho, porque eu sei que vocês vão dar atenção pra gente. Por dentro, eu tava assim, ó. É isso. Mas eu mantive a plena e fiquei assim, ó. E o Bruno também. Babando já. A gente tava... Tipo, Puta, sabe quem eu queria que tivesse na live agora? A Ju. Ah, tá. A Ju trabalhou lá. A Ju trabalhou nesse escritório. Puta, mano. Ela é uma amiga minha que, coincidentemente, foi trabalhar lá depois. Depois. Mas, enfim, depois. Aí... Não foi nenhuma indicação, não. Não, foi na raça. E na reunião, o mais legal da reunião é que a gente... chegou, a gente não tinha nada, a gente tinha o que a gente falou aqui, né? Nem bolsa pra reunião tinha. E a gente, na nossa cabeça, a gente projetou tudo. Nós temos isso, nós temos... Não, mas é porque a gente estudou o escritório. Sim. A gente viu o tamanho do escritório e a gente falou, ó, Bruno, eles devem ter tantos processos. Por que eu tirei essa informação? Eles devem ter tantos processos? Porque eu tinha trabalhado no Demarest, o Bruno na Pérez, então a gente tinha uma noção de contencioso, de quanto que girava por mês, de como que funcionava. O meu chefe, ele me ajudou muito, que era meu chefe, né? Que depois, hoje ele é meu melhor amigo até hoje. Mas eu falei, ó, a gente vai pra uma reunião, o escritório é assim, assado, ele tem tantas pessoas. Como que você acha que pode ser isso? E à época ele falou, olha, eu acho que pode ter tantos mil processos, então você vai precisar de tantas pessoas para trabalhar, lembra? Ele fez a resenha pra gente. E aí eu me senti muito segura e a gente falou, vamos, beleza, vamos. Quando ele falou isso pra gente, o coordenador lá, e falou, vocês têm sangue no olho, é isso que eu preciso e tal. A gente manteve o pleno, mas é isso que ele falou. Aí eu falei assim, ele falou assim, quanto tempo vocês podem nos atender? Aí eu falei, me dá uma semana. Me dá uma semana que eu preparo a equipe. A equipe, cara. A verdade... E eles ficaram... mas eles ficaram maravilhados. Eles ficaram maravilhados. Com o que a gente propôs. E eles ficaram... A gente ficou com eles por 4 anos, né? Sim. 4 anos. Até, eu lembro que teve um detalhe muito top que a gente teve na época uma ideia de deixar um celular... Naquela época, uma linha exclusiva, lembra? Ele chamou... A gente falou isso! Aí ele falou, não sei o que, esses caras aqui, eles vão deixar um celular com a gente, linha exclusiva, pra se qualquer problema que der. A gente falou isso. Nossa, Bruno, pode crer. Lembra? Não sei se você entendeu. Tipo, no meio da reunião, acho que foi sua ideia até. Não lembro. A gente falou isso, a gente falou, Vamos, a gente tá com a ideia de eu falei, ó, um dos nossos diferenciais é que a gente vai deixar um celular aqui com vocês, pra vocês terem atendimento com a gente. Gente, a gente não tinha celular pra gente. Lembra que eu acabei de falar que era pré-pago? Mas pro cliente, a gente ia dar um jeito. E a gente ia dar um jeito, a gente ia dar Lembra? um jeito. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. É isso. E a gente falou isso pra eles. E aí é mesmo, ele chamou, os caras vão dar um celular. Eles ficaram, Pode crer. Foi foda demais. E aí no final ele fechou. Eles fecharam com a gente. Fecharam com a gente. Era eu mais Bruno. Aí a gente saiu. A gente chorou lá embaixo. Lembra que a gente chorou? Que a gente falou, nossa, obrigada, Senhor. A gente, agradeceu muito, muito, muito. E fomos comemorar num barzinho do lado. Tomando o quê? Guaraná. Uma lata de Guaraná pra nós dois. Porque era só isso que a gente conseguia comprar. Ai, Fernanda. Ai, até parece. Real Guaraná. oficial. Um Guaraná pra nós dois. E foda-se, porque a gente tava feliz pra caralho. A gente tava muito feliz, muito feliz. Aí eu peguei e liguei pro Dani. Lembra que foi o Dani primeiro? Foi. Tinha o Dani,
Ai, queria que o Dani também estivesse nessa live. Essas pessoas, a Nath, ai, tem tanta gente daquelas épocas. Foram ícones. Foram ícones que participaram da nossa história. O Dani, ele trabalhou comigo no Demarest, ele já tinha saído do Demarest. E eu falei, Dani, eu não tenho dinheiro. A gente não tem dinheiro pra te pagar agora, mas a gente acabou de fechar um contrato, não sei o quê, não sei o quê. Meu, o que a gente, tipo, o que a gente te passar, uma parte fica pra gente, uma parte fica pra você. Demorou? Fecha com nós? Fecha com nós. E pronto. O Dani foi o nosso primeiro colaborador, né, que fazia a parte externa. Ele ganhava em cima de cada diligência que a gente passava pra ele. Daí a questão, se você quer começar a crescer, não tenho dinheiro, gente, não tem desculpa. Parceria. Se você já tem cliente e sabe que o dinheiro vai entrar, loucura é fazer isso antes. Lógico. Mas se você fecha o contrato... E nem loucura, porque quando você é parceiro, você não tem responsabilidade, mas é difícil, é mais difícil. Pô, você oferecer, né? A pessoa já tem um monte de cliente, fala, eu posso ser seu parceiro? Você pode, é mais difícil, né? Mas quando é amigo, né? E o Dani era muito parceiro, ele era muito amigo, muito. E ele tinha uma questão também primordial, ele também estava crescendo na vida, ele também estava querendo aprender, ele estava começando, então para ele foi ótimo, porque a gente ia dividir. A gente ia dividir tudo, era dividido. O que ele fizesse, lógico, né? Porque muitas coisas eu fazia e Bruno também. A gente estava junto, né? Fazia. Mas a demanda desse escritório era, tipo, astronômica. Era muito grande. Era muito grande. Então a gente tinha que dividir. Aí ele foi o primeiro. Pega mais um. Ele foi o primeiro. E assim, foram vários, né, desse jeito, gente. Só que o que podemos tirar dessa primeira nossa lição? Nós não éramos dois abobados que não sabíamos o que estavam fazendo. A gente não tinha nada, não tínhamos mesmo. Só que a gente tinha... Eu pensei que a Manuela tinha acordado. A gente tinha uma noção, porque a gente trabalhou em grandes escritórios e eu gostava muito da parte de gestão. Quer segura um pouquinho? E eu tinha... Não, pode deixar. E eu tinha o meu ex-chefe, que sempre que eu precisei da parte de gestão, até hoje eu falo, o que você acha disso? Aí ele, tipo, me ajuda até hoje. Então, a gente tinha esse respaldo, só que a gente arriscou. A gente não arriscou, tipo, operar um corpo, que a gente não fez medicina. A gente fez a faculdade. O Bruno não era advogado ainda. Sim. Depois ele foi aprovado na ordem. Foi um pouco depois disso, inclusive, que ele foi aprovado na ordem. Mas a gente tinha feito faculdade, a gente sabia como era o trabalho de correspondente, porque eu contratava correspondente no Demarest e ele contratava... E eu fazia diligência E fazia também, diligência na época da Pérez. Mas não fazia, eu fazia, entendeu como eu disse, fazia comarca. Mas a gente arriscou. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Alguém falou que abriu o escritório... Cadê? Peraí. Alguém falou, abri o escritório por causa de vocês. Eu queria mandar um beijo, cadê? Aqui, ó, Vanusa. Fernanda, abri escritório com as suas dicas. Estou amando. Deus abençoe, viu, Vanusa? Que você seja muito feliz no seu escritório, no seu empreendimento. E muito dinheiro, muito amor, muito tudo de bom. Então, a gente tinha uma noção, a gente não sabia o que fazer, mas a gente tinha uma noção, tá? E foi aí que tudo começou. E deixa eu contar do nosso primeiro computador. Aí, esse cliente começou a mandar as diligências, as audiências, eu e o Daniel e o Bruno começamos a fazer, não sei o que lá. Aí, nessa época, foi quando a gente brigou? Foi, né? Eu e você. Foi. Aí, nessa época, eu e o Bruno brigou. Feio. A gente só namorava, viu, gente? A gente se brigou mesmo. Mas uma coisa mantinha nós dois unidos. A Fórum Delivery. O Bruno tava na mesma pegada que eu. A gente tava começando a ver resultado do nosso trabalho. E a gente brigou de, tipo, nos separar. A gente era namorado, a gente separou. Mas a gente se falava todo dia só profissional. A gente falava do trabalho. Né? A gente até brinca, a Fórum Delivery nos uniu em vários momentos das nossas vidas. Inclusive nessa, que a gente tinha tretado e depois a gente voltou. Mas nessas tretas e tudo, o que aconteceu? Esse escritório, ele passou por um processo de auditoria de um dos maiores clientes deles internos. E foram, acho que era 250, não era? Mais de 200? Não, era mais, não lembro exatamente. Era mais de 200 processos físicos que eles precisavam de cópia para fazer depois uma análise, uma auditoria.
E o que o coordenador lá, que tinha acabado de nos dar a chance, fez? Ele falou, bom, então vocês estão com sangue nos olhos? Então toma essa auditoria. Eu quero em 20 dias. Faltava 20 dias pro recesso, gente. Lembra? Foi no final de novembro. Foi tipo dia 28 de novembro. Foi uma parada assim. E o recesso começava dia 19, dia 18, como sempre, né? Sempre foi esse período. E a gente tinha, sei lá, 200 processos para fazer cópia em em 20 dias. Vamos chutar, 20 dias. Era muito processo. Era muito processo. E o Bruno não tinha OAB ainda? Ou não? Não tinha OAB ainda. Porque foi só no ano seguinte que você passou na ordem. Não lembro. Porque eu tava grávida, lembra? Depois. Quando você passou na OAB. O Bruno não tinha ordem ainda, então não dá pra fazer carga de processo pra levar pra fazer foto. A gente tinha que fazer a foto no balcão do fórum. Sim. Então a gente ia pro fórum central, era mais fórum central. Era tipo 90% dos processos no fórum central. E, cara, eram uns processos volumosos do nível, gente. O cara, ele trazia de carrinho. E aí a Maria Elisa ajudou a gente, lembra? A Maria Elisa também? A Maria Elisa ajudou. O Flávio, será que ajudou? O Diogo também já tinha? Não, ainda não tinha. Ainda não tinha ninguém. Acho que era a Maria Elisa, acho que o Flávio, eu e você e o Daniel. Foi muito no começo, é verdade. Foi muito no começo. E fomos pro fórum. E, tendinite. A mão que eu não conseguia fazer assim, ó. Nossa. De tanta foto que a gente bateu. Minha mão já tinha virado o pé. Não. De tanto que... Era não sabia mais foto. o que era o quê. Gente, pra vocês terem uma ideia, a gente chegava às 9 horas da manhã, embora às 7 horas da noite, sem almoçar, sem tomar café, sem fazer nada. Levava biscoito. Comia às vezes comia que tive no fórum central, nunca teve nada pra comer. Então... Nunca teve nada. Puta fora bosta. E eram 200 processos. Não era um volume, não. Não era um volume, não. Cada processo tinha vários volumes. Nossa, vários. Enfim, a gente conseguiu. E, obviamente, em contrapartida, o retorno financeiro seria muito bom. Último dia de fórum, a gente se matou e zeramos as fotos, mas a gente ainda não tinha mandado. Nossa. O que a gente combinou? Falou, olha, em 20 dias a gente vai bater todas as fotos, todos os processos, e depois a gente vai mandar tudo pra vocês, porque vocês não têm noção de quantos volumes era isso. Vocês não têm noção. Era muita coisa. Então, a gente desenvolveu internamente, eu e Bruno, uma metodologia de organização dessa auditoria por número de processo e planilhamos todos os processos, porque senão a gente ia se perder. Então, nessa planilha tinha o número de processo, quantos volumes, porque a gente cobrou por volume também. Então, tinha tudo lá. E aí, aconteceu. O dia seguinte que virou isso, aí foi Natal, e aí a gente foi viajar pra praia, pra passar o Réveillon. A gente não tava namorando, depois a gente voltou a namorar. Era o... Não era, não. Era... Foi era em dezembro, mas foi até que eu fiz... Era meu aniversário, que eu fiz até tatuagem. Não foi essa época? Foi. Era em dezembro, depois a gente ia voltar pra lá no ano novo, mas era... Primeiro a gente foi pra praia. Eu sei que a gente foi pra praia, e aí, enquanto a galera estava curtindo na praia mesmo, tipo areia, a gente foi pra um quiosque e falei, você tem internet? O cara falou, tem. Eu falei, é nóis, a gente vai ficar 3 dias aqui, da hora que você abrir até a hora que você fechar, porque a gente precisa entregar um trabalho. E os nossos amigos, tudo bebendo, tudo curtindo a praia. Eles saíam de noite, porque eles não tinham que acordar cedo de manhã, porque estavam de férias. A galera curtindo. E eu e o Bruno, a gente tinha o compromisso de mandar aquela auditoria imensa que a gente fez. Até porque a gente ia pagar a Maria Elisa e pagar a Daniel também. E a gente tinha que dar conta de mandar aquele negócio. Então a gente ficou 3 dias lá no quiosque, velho. Um sol. Mas um sol. E a galera na praia. E a gente... Da hora que abriu o quiosque até a hora que fechava o quiosque. Mandando cópia. Enfim, conseguimos mandar tudo. Mas a gente foi pra praia. Mas a gente foi irritado depois, lembra? Que a gente... Porque, gente, imagina mandar cópia de quiosque de praia. Você imagina a internet que era lá? A internet uma bosta, a internet. Era muito ruim. E era umas cópias pesadas e não sei o quê. Já tava tudo compactado. Mas a gente compactou tudo. A gente compactou antes de viajar, lembra? Sim. A gente compactou antes de viajar. Com os notes que mais uma vez sua mãe ajudou, porque a gente foi... Não, foi depois que a gente comprou o Note. Aí com o dinheiro dessa auditoria, qual foi a primeira coisa que nós fizemos quando a gente voltou? A gente foi no Ponto Frio, lembra? Foi antes, amor, porque que a gente levou os notes. Portanto que a gente trabalhou de lá. Mas eu lembro que eu fiz do positivo, a gente talvez tenha comprado um, então.
Acho que a gente Porque comprou um, depois a gente comprou depois o a gente seu. comprou... É verdade. A gente comprou um, depois comprou o É seu. verdade, foi os dois no ponto frio. Foi os dois do Ponto Frio. Verdade. Primeiro a gente comprou o Foi meu. ponto frio aqui. Nem tão pagando. Primeiro a gente comprou um Note, a gente foi viajar, verdade, a gente fez isso. Quando a gente voltou, a gente comprou o do Bruno. Comprou o outro. E a gente pegou mesmo. o cartão da minha mãe. Era igual. Era o mesmo computador. Igual. A gente pegou o cartão da minha mãe e mais uma vez falou: mãe, eu juro por Deus que a gente vai ter dinheiro pra pagar. Juro. Mas por favor, empreste seu cartão, porque a gente tem que parcelar em 12 vezes esse computador. E tipo, eu lembro que a parcela era 200 e alguma coisa. E a gente fez em 12 vezes. E, cara, esse computador tá até hoje aqui em casa. Sim, até uso a ele gente até hoje. usa ele até hoje. Era bom coisa. o computador. E beleza, aí foi assim que a gente comprou os computadores, os primeiros computadores da Fallon Delivery. Tudo isso pra contar isso, gente. Olha o celular, como foi que a gente comprou. Olha a câmera, como foi que a gente comprou. E olha os 2 notebooks, como foi que a gente comprou. Que tudo isso pra vocês verem que Que não caiu do céu. Não caiu do céu. Foi muito trampo. E quem quer dá um jeito. E a gente queria. E a gente não tinha plano B. Sabe quando... Vocês já viram minhas lives, já falaram que não existe plano B, né? Então, assim, o nosso plano A e único era: a gente vai ganhar dinheiro sendo correspondente. Eu não sei o que a gente vai ter que fazer. Se a gente vai ter que trabalhar de quiosque, se a gente vai ter que falar pro cliente que a gente tem equipe e a gente não tem. Eu não sei, mas a gente vai conseguir. Damos um jeito. E a gente deu um jeito, e esse cliente ficou com a gente por anos. Anos. Muitos anos. E eles viram que a gente cresceu. E assim, foi uma parceria, uma amizade que a gente tem com os advogados até hoje. E eles sabem dessa história. Depois, quando a gente cresceu e teve equipe de verdade, a gente fez happy hour com eles e tal. E a gente falou, lembra da primeira reunião? Então, não era bem assim e tal. E eles falaram, não, a gente sabia, mas vocês tinham sangue no olho. Vocês sabiam como fazer, tanto é que fizeram. A gente falou e fez. Não é que a gente falou e, tipo, deixou o cliente na mão. Não. A gente falou e a gente fez. Tem uma situação que foi icônica também, que esse mesmo cliente, um dos advogados ligou para nós, a gente falando lá, com a impressora, e a impressora lá imprimindo, né? Um monte de papel. Vou fazer xixi, já vem. Um monte das audiências já. Aí o Marcos, puta, gente boa pra caramba, falou assim: meu, por acaso isso aí que tá fazendo barulho é a impressora de vocês? Aí a gente, não, é outra coisa. Mas era a impressora fazendo barulho. Pra você ver o nível de impressora que a gente tinha. Mas aquela coisa, tinha que fazer. Quem quer, dá um jeito. E essa foi só mais uma dessas histórias, né, que são icônicas. E tem um outro detalhezinho também que eu acho que é muito importante e não posso deixar passar. Quando a gente também estava fazendo... isso aí vou dar uma filosofada aqui agora, tá, gente? Vamos brisar. Com questão a padrão de pensamento. A gente sempre... Quando a gente tem um padrão de pensamento, agora eu vou falar um pouco de dinheiro. O nosso padrão de pensamento com relação a dinheiro, ele vai influenciar em tudo. Vai acabar a live. Ih, gente, meu Deus. Não, ó, peraí. Vai acabar a live e a gente vai começar outra, porque a gente quer. Peraí, deixa eu só ler as mensagens. Calma. Porque depois eu vou perder essas mensagens. Não desanima não com a correspondência, Júnia. Pelo amor de Deus. Dá muito dinheiro esse negócio. E espera, gente, a gente tá vivendo uma crise muito louca. Essa crise vai ser massa quando acabar. a gente voltar. Vocês não estão entendendo. Vai acabar, gente. Ai, não vou conseguir ler as mensagens, peraí. Shirley, vocês não imaginam o efeito positivo dessa live em meio à paralisação do judiciário, um mês como correspondente jurídica, sem emprego no escritório, sem advogado particular, lágrima no olho. Shirley, segura. Fica com a gente na próxima live. A gente porque... vai emendar a próxima live agora, porque a gente é desses. Mas, volta a falar, isso não vai ficar assim, gente. Ô, isso Ícaro, vai... Ô, Ícaro, pode vir pra próxima live aqui, viu? Bruno Filosófico. Agora é o momento de Bruno Filosófico. Se vocês não entrarem na live, vocês vão perder o Bruno Filosófico. Padrão de pensamento com relação a dinheiro, hein? Tá? Vou encerrar aqui e começar outra live. Eu tô vendo quantas pessoas tem. Se vocês não entrarem na live, a maldição da correspondência cairá sobre as vossas cabeças. Ó, depois dessa crise, a correspondência vai bombar. Gente, acho que vai. É óbvio. Ó, vou começar outra live. Vou começar outra live. Tá bom. Quem não entrar, vai cair Começa outra. a praga da correspondência.
O Bruno falou assim, você vai colocar um filtro estranho em mim? Eu não posso ter um filtro estranho. Esses filtros com um coraçãozinho brilhando em cima da Não, cabeça. esse filtro não Aí tem não coração. rola, né? Olha lá, ó. Essa galera não vai sofrer a praga da correspondência, porque eles voltaram, ó. Ó, tudo top. Olha aí, ó. Ó, o Iago, Todo mundo quer saber a sobre Sandra, o padrão a de Gi. pensamento com relação a dinheiro. Você acha certo o meu pensamento, Bruno? Iago, fala de novo. O que o Iago tinha falado? Ele Escreve de falou novo. que ó, quando acabar, passar essa onda, né? Infelizmente, gente, é um assunto muito delicado do vírus. Não é essa a intenção dessa live, entrar num assunto desse. Pelo contrário, a gente está aqui hoje para contar que mesmo nas piores piores momentos dá certo. E levar o astral de todo mundo, fazer, sei lá, vocês darem um mínimo de risada, deixar descontraído mesmo. E mostrar. Não, é real. Na menor das possibilidades. Quando você tá afim, quando você tá determinado, gente. É isso que vai acontecer. Dá certo. Agora o Bruno vai filosofar. Só você querer. Filosofe. Bruno vai filosofar. Não, só um detalhezinho com relação a padrão de pensamento. Que eu lembrei que em algum momento do início da Fórum Delivery, eu virei pra você e falou... Eu tava mega empolgado e eu falei, nossa, Fernanda, se a gente fizer... Olha a inocência do ser humano, né? Mas aí eu descobri depois que aquele era o meu padrão de pensamento com relação a dinheiro. O que você falou? Não posso falar. Não, tô brincando. Eu virei pra Fernanda e falei, nossa, olha, já pensou se a gente fizer 10 mil diligências a R$1? A gente vai ter 10 mil reais. Eu falei, caramba, olha, a gente vai ficar rico, Fernanda. Aí você Aí a gente falou, vamos. Não tô entrando em mérito de valor de diligência, pelo amor de Deus. Não, eu quis dar um exemplo. Eu só queria falar, se a gente fizer 10 mil diligências a R$1, a gente vai ter 10 mil reais. Aí... A gente tinha um pensamento, gente, a gente tem até hoje, né? O mesmo pensamento. Tipo assim, cara, essa parada só depende da gente. É óbvio que vai dar certo. Uhum. É óbvio. Ai, mas a crise, mas não sei o quê, mas o valor, mas o filtramento, mas... Meu, sai pra lá, velho. Isso aí não pega, a gente nunca pegou. A gente sempre teve esse padrão de pensamento. A gente sempre seguiu o nosso instinto, a gente sempre deu o nosso melhor, Sim. A gente sempre buscou o melhor pro nosso quente, o melhor. Gente, vocês não estão entendendo. Não, põe mais perto, eu sou míope, eu não enxergo. Quando... Concluir o padrão de pensamento. Ai, desculpa, é porque eu corto, eu falo demais. Fala, Bruno. Não, porque senão eu vou perder a linha de raciocínio. Vai. A questão dos 10 mil reais, gente... Chama aí, você. Não, filmar todo mundo aqui, filmar a gente. Por quê? O ser humano, ele... Vou falar aqui em reais, tá? Aqui em Brasil, ok. Você tem gente que tem padrão de pensamento em milhar, né? Em milhares de reais. Pega essa. Tá? Tem gente que tem padrão de pensamento em centenas de reais. Tá? Tem gente que tem padrão de pensamento em milhões e... Bilhões. Bilhões, tá? Sim. Então... depois que eu já tinha lido bastante, estudado bastante, a gente sempre fez muito curso, e eu li isso em um livro, e meu padrão de pensamento nessa época, tá, eu acho que não chegava nem a centena, porque eu falei que se eu fizesse uma diligência, cada diligência a R$1, e a gente fizesse 10 mil diligências, a gente ia ter 10 mil reais. Ia ficar rico. Pra gente era fora do normal. Pra gente era 10 mil reais, era muita grana. Muito dinheiro. Mas o meu padrão de pensamento com relação a dinheiro era era centenas. Então se o seu padrão de pensamento com relação a dinheiro é em centena, tá? Então não importa o quanto você ganhe, você vai voltar a ter. Se você ganhar na Mega Sena hoje, você vai gastar tudo e vai... voltar a pensar em centena. Se o seu padrão é de milhares de reais, de 1.000, você vai pensar em milhares. Se você começar a ter uma mente milionária e pensar em milhões, que você pode, você consegue, seu padrão vai ser de milhões. Aí, mas Bruno, não sei o quê. Eu vou dar um exemplo do Trump. O Trump, gente, ele é um bilionário hoje, mas ele era bilionário antes, ele quebrou e voltou a ser um bilionário. Ah, gente, como que alguém é bilionário, quebra e volta a ser bilionário? Padrão de pensamento.
Tô falando, todo mundo vai ser bilionário? Não sei, gente, se o seu padrão de pensamento for esse. A galera vai ser. O meu acho que ainda não chegou nesse nível. De bilionário. Mas é que eu quero dar um exemplo. Então, se o seu meu padrão de pensamento na época não era nem de centenas. Porque eu achava que eu ia ficar rico com 10 mil reais. Então, hoje, quando você conhece isso, você começa a tentar e mudar esse padrão, né? Pra atrair mais dinheiro, atrair mais coisa pra você. Não, Mas enfim, era só o fim da filosofia, finalizando a minha filosofia do dinheiro. Mas é uma realidade. Quando a gente quebrou, eu não esperava nada menos do que o dobro do que a gente já ganhava. Sim. E o que aconteceu? A gente começou a ganhar muito mais do que a gente ganhava antes de quando a gente padrão tinha de quebrado. pensamento. Mas foi um fato, quando a gente quebrou a última vez, em 2017, leia-se, última vez, porque foi a última vez que isso aconteceu nas nossas vidas. Eu lembro que eu falei isso pra Bruno. Eu falei, olha, tá foda, a gente não tem dinheiro pra nada, pra comprar papel. Põe o braço aí. Mas quando a gente saiu desse buraco, a gente vai sair melhor do que quando a gente entrou nesse buraco. E hoje a gente tá infinitamente melhor do que quando aconteceu a merda toda lá em 2017. E quando a gente quebrou essa última vez, muita gente... Eu ainda falava assim, gente, eu vou distribuir currículo, não sei, o Bruno vai arrumar um emprego de advogado, não sei o que vai acontecer, gente. A gente fudeu, perdemos todo o dinheiro e tal. Isso foi 5 minutos. Foi 5 minutos que eu falei isso. Depois eu deitei e falei assim... A gente chegou até aqui. Eu sei fazer dinheiro. Eu sou uma boa profissional. Eu sou uma correspondente muito top. A minha empresa é a melhor empresa do mercado. Eu ganhei dinheiro. Não foi que eu falei isso, Bruno? Sim. Eu ganhei dinheiro e a gente vai ganhar de novo. E a gente vai ficar melhor. E quem olhava eu falar esse discurso quebrado do jeito que a gente estava, porque a gente estava quebrado, falava, ficou louca. Como que vai sair do buraco? Você lembra, né, Ícaro? O Ícaro eu lembro. O Ícaro, que tá aqui na live, gente, que é nosso amigo, quando a gente quebrou, que fudeu tudo, ele foi até a nossa casa, ouviu a gente chorar, lembra, Ícaro? Que a gente chorava e falava, meu Deus, o que a gente vai fazer com 2 crianças pequenas, dispensando funcionário. O Ícaro e a Thaís, eles foram lá em casa na época e ouviram isso. Então, ele sabe que o que a gente tá falando é real. E depois eu acho que até é interessante comentar. Gente, eu não sei, independente de religião, de cada um, enfim, eu acredito em Deus, a Fernanda também, e é isso aí. Mas até nesse momento de quebra, agora não estou falando de padrão de pensamento de dinheiro, mas nesse momento de quebra, tudo tem um porquê. E você tem que tirar o porquê você está nesse momento da sua vida. Vou contar outra historinha. A gente achava que quando a gente quebrou essa última vez, que a gente estava se ferrando, que a gente estava sendo castigado. Puta, por que está acontecendo isso com a gente? A gente tem 2 filhos, a gente estava vivendo bem, uma casa boa, cidade boa, que legal, fazendo festa toda hora. E aí a gente percebeu, mais pra frente a gente percebeu o porquê. A gente não estava voltando, regredindo. Na verdade, naquele momento a gente estava evoluindo, tá? Porque a gente resgatou, por causa dessa última quebra, a gente resgatou uma série de questões, inclusive a familiar. Então, depois a gente percebeu, a gente falou, nossa... A gente vai ter que mudar para tal lugar, a gente tá piorando de vida. Pelo contrário, a gente estava melhorando de vida. A gente estava se unindo. E graças a isso, a gente voltou a resgatar a família, o senso de família, voltamos a evoluir juntos. Então, e hoje a gente percebe isso, foi a melhor coisa que aconteceu naquele momento, na vida. Então, tudo é a vibe. Então, pensa, a nossa vibe no começo, lá nos primórdios, era um plano, um objetivo, não tem outro, né? A gente sempre pensava assim. Nosso plano é dar certo na correspondência e ganhar, tipo, R$1.000. Porque a gente pensava assim, a gente não tinha dinheiro, então R$1.000 era... Mas era muito. Era muito pra gente, era tipo... sobrenatural. Eu lembro até dessa vez, que eu até vou contar de novo.
O maior dinheiro que eu tinha visto até esse momento da minha vida, e veja, eu tinha 28 anos nessa época, era quando o Demarest depositou o meu salário e meu 13º na conta. Foi 2.300 e alguma coisa reais na conta. Eu lembro, com uma foto do celular da Renata, porque nem tinha celular nessa época, e eu chorei, e a gente foi comer uma pizza na praia, porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Foi 2.300 e poucos reais, eu tinha 27 anos, né, quando eu saí do Demarest. A gente ainda trabalhava nos escritórios, né? Você Trabalhava no recebeu a escritório. rescisão. Foi quando eu recebi a rescisão, 13º. Você saiu pouco antes de mim, né? Eu ainda fiquei um mês, acho. Acho que saiu um mês. 2 meses. Porque quando a gente tomou a decisão de ser correspondente, gente, foi assim. Eu saí do Demarest, onde eu era registrada CLT, como assistente jurídico, porque eu já tinha me formado, mas como eu Voltamos. Como eu não fui aprovada na ordem, eu tive que sair. E o Bruno, só que eu administrava uma carteira no Demarest de 1.000 e poucos processos. Não era que eu era, tipo, chinelo lá. Eu tinha uma responsabilidade. E eu já estava 2 anos no escritório. E o Bruno também trabalhava na Pérez, ele tinha um cargo lá. E a gente decidiu... eu administrava uma carteira também. Ele administrava uma carteira de 1.000 processos também. É. A gente decidiu sair sem respaldo de ninguém. Sim. De ninguém. Tirando a minha mãe, que fez esses empréstimos, né? De pagar a internet, de pagar... De dividir o nosso notebook. E depois dela fazer o empréstimo na aposentadoria dela pela primeira vez pra gente. Mas a gente não teve isso. A gente tinha uma certeza. Nós seríamos os melhores correspondentes. Que este Brasil já viu. Né, Bruno? Eu gosto de dar close. No meu nariz. Porque o nariz do Bruno já é pequeno, né? Então, eu falava pra Bruno, tem um monte de correspondente. Você acha que a gente perdia tempo falando, tem um monte de correspondente? Tem um correspondente que cobra X reais. Eu queria que se danasse, eu não quero nem saber quanto que correspondente cobra, quantos correspondentes tem. Você acha que eu perdi a minha energia, minha vida, minha cutis, prestando atenção no trampo dos outros? Eu tava que nem aí, eu tava pensando em Bruno, como que a gente vai ganhar dinheiro? Como é que a gente vai arrumar cliente? Como é que a gente vai fazer? Presta atenção em você, cara. Deixa os caras com os caras. Inclusive, eu acho que depois, quando a gente virou Fórum Delivery, talvez até tenha sido um erro não ter avaliado os nossos concorrentes de mercado. Sim, mas eu não sabia nada disso. De inexperiência. Por exemplo, agora, você que está na live, meu querido, meu amor, eu vou te dar um conselho. Avalie os concorrentes do seu mercado quando você virar empresário. Os concorrentes. Né? Não quando você é correspondente de ponta ainda, mas quando você virar empresário. Mas também não é perder muito tempo, não, porque assim, eu não sei. Eu nunca fiz esses cursos aí. Hoje tem muito curso, hoje, né? De tudo, né, na vida. Mas segue seu feeling, entendeu? Mas segue, lógico, mas acho que a questão de estuda concorrente. Dá uma olhadinha. Estuda os clientes dos seus clientes. Mas a gente não fez nada seus disso. Clientes. A gente não fez nada porque a gente sabia fazer alguma coisinha, mas não tinha esse feeling. E o privilégio que todo mundo tem hoje de ter um CAP da vida, ter todo esse conteúdo gratuito, gente. Olha o meu Instagram, gente. Olha o tanto de vídeo que tem lá. Pega desde o começo lá, que não sei como começar. Muita gente ainda recebe esse tipo de pergunta. Ainda recebo direct. Como começar. Gente, olha os vídeos. Pega o vídeo desde o começo, né? Desde o primeiro vídeo. E vai. E assiste. Gente, são 4 anos postando vídeo. Pelo amor de Deus, tem mais de 1.000 publicações no meu Instagram e no meu YouTube. No YouTube são 52 lives, são mais de 52 horas de aula gratuita que você tem lá no meu YouTube. Então, gente... assiste. Mas a gente não fez isso. Não tinha, né? A gente... não tinha. Qual que era o nosso padrão? A gente vai ser melhor. Melhor que quem? Melhor que todo mundo, não interessa. Ponto. Melhor de dinheiro, Fernanda? Melhor. Melhor de atendimento, melhor de tudo na vida. Ninguém vai atender um cliente como eu. Hoje a gente ama a Alessandra, a Gabi, Gustavo, minha mãe que também ajuda no financeiro, porque é a nossa equipe da Fórum Delivery que cuida de tudo como se fôssemos nós. A gente hoje tem uma equipe assim. Ai, Fernanda, que fácil, né? Você tem uma equipe. Vocês não têm noção da treta que foi formar essa equipe. Eu sempre tive à frente essa parte de formação de equipe dentro da Fórum Delivery. Eu sou um ser humano insuportável. Vocês não têm noção de como eu sou insuportável. E para conseguir uma equipe para me aguentar, para fazer do meu jeito, não foi fácil. A Nath, eu não sei se ela tá na live, mas a Nath, eu sigo ela, a gente conversa até hoje, ela trabalhou com a gente
mais de um ano, né, a Nath? Foi. Foi mais de um ano. Pegou o cargo de confiança lá dentro da Fórum Delivery e tudo. Ela sabe como eu era insuportável. Então, assim, nada é fácil. Tudo que você vê hoje, se a gente foi para os Estados Unidos, se a gente tem um carro X, se a gente tem uma casa assado, se a gente compra um vinho bom, se a gente tem dinheiro, não interessa. Ninguém deu nada para mim e pro Bruno. A gente conquistou todas as nossas coisas. E eu tenho um orgulho do caralho de falar isso. Porque a gente sabe de onde a gente saiu. A gente lembra de onde a gente saiu. A pessoa não tem TV na casa, velho. Eu não sei, pra mim isso era demais, velho. Não ter TV, mano. E muita gente, às vezes, até na última live que você tava fazendo, eu acho que não foi com Oi, com William. Ó, o William, tô tá olhando aí, ó. aqui, ele fala, Beijo pro seu, William. alguém falou na live, eu não vim aqui pra ouvir história de ninguém. Gente, se você não honra a sua história, não honra e representa a sua história, você não é nada. Olha pra trás. E quando você quer atingir o objetivo, quando você mira um objetivo, não pensa... uma dica aqui, tá? Mais uma vez o Bruno filosofando aqui. Quando você mira um objetivo, tem um objetivo formado, tá? Mas um detalhezinho básico. Quando você tem um objetivo de 100, tô dando um exemplo, 100. Pensa primeiro como você vai chegar no 10. Quando você chegar no 10, não olha o quanto falta para chegar no 100. Olha para trás e veja o que você já fez para chegar aqui até onde você tá. É isso. Tá? É isso que vai honrar, é a sua história, é tudo que você passou, é tudo que você aprendeu, são os perrengues. E se você não passou perrengue, tudo bem, gente. Você tem dinheiro, tudo bem. Você quer investir, tudo bem. Você quer gastar, se você quer comprar o melhor, tudo bem. Mas eu tô falando, para atingir o objetivo, pensa, divide ele em passos. Atinge o primeiro passo primeiro e não, pelo amor de Deus, você tem que mirar o objetivo fim. Mas olha o que você olha conquistou. o que você já conquistou. Em Por vez isso de que pensar, a gente nossa, diz... falta tanto, né, para chegar no meu objetivo. Não, mas olha para trás. é passo a passo, é que nem a gente falou no começo da live. Cada coisa que a gente conquistou na nossa vida foi uma vitória que vocês não têm uma ideia. E até hoje. Até hoje. Hoje, inclusive, que acho que foi assim, o ícone das nossas conquistas foi essa viagem que a gente fez agora, recentemente, voltamos tem 10 dias. Quando a gente entrou no avião, eu olhava pra cara do Bruno e a gente, eu acho que, dá vontade de chorar até, que a gente lembrava de todos os perrengues, de tudo que a gente passou. Então, hoje, legal, a gente foi pra fora, compramos, não sei o que lá. Só que isso tudo, gente, é fruto de uma história. E se você não honrar a sua história, se você não lembrar de todos os perrengues, entendeu? De tudo que você passou, das escolhas difíceis que foi fazer tudo isso, a chance de você valorizar o mínimo que vocês conquistam é nada. Então, cada vez que compra uma roupa, compra um celular, compra um não sei o que, a gente lembra da primeira caneta que a gente comprou, da primeira cadeira que a gente comprou. Gente, vocês têm noção que a primeira vez a gente alugou uma sala, quando as coisas começaram a melhorar, mas a gente não tinha móvel. A gente trabalhou no chão. Nossa. Lembra? A gente trabalhou no chão, junto com um ex-funcionário que acreditou na nossa ideia, que eu fiz entrevista com ele no bar, na frente da OAB de um fórum, e falei pra ele, a gente não tem dinheiro, a gente não tem escritório, mas a gente vai ser muito foda. Você acredita na gente? E ele acreditou e ficou com a gente por 5 anos. E essa pessoa e outra, foram 2 pessoas que começaram com a gente trabalhou no chão. No chão! Porque não tinha comprado móvel Porque ainda. a gente não tinha comprado um móvel. Mas ele sabia disso. E antes de trabalhar no chão, ele fazia home office. Eles, né? Eram 2 estagiários. Eles faziam na casa deles. Eles entravam na faculdade às 7 horas da manhã. Então eu acordava às 6, eu e o Bruno. A gente pegava o notebook, ia na frente da faculdade deles, descarregava as fotos que eles tinham feito, 6:30 da manhã, antes deles entrar na faculdade. Aí a gente descarregava a foto, eu já levava a pauta impressa pra eles, dava na mão deles, 6:30 da manhã na frente da faculdade e falava, essa é a pauta de vocês, beleza, beleza. Eles iam fazer a pauta o dia inteiro, eu e o Bruno a gente ia fazer a pauta também, e lá estávamos nós, 6:30 da manhã, na frente da faculdade deles de novo, todos os dias,
por muito tempo. Até a hora que a gente falou, vamos alugar uma sala? Vamos, mas a gente não tem uma cadeira, não tem problema. A gente falou e eles também, porque acreditaram na gente. Lembra, Bruno? Foi muito foda. Já fizemos entrevista. Gente, a gente Foi já muito fez foda. entrevista. Aí a gente alugou a sala. Mais louco, você já pensa. É, o lugar mais louco que você já fez entrevista. Aí a gente alugou a sala e falou pro seu Carlos ainda. A gente tá começando. Seu Carlos era o inquilino lá. O dono, né? Proprietário O do proprietário. imóvel. A gente falou, seu Carlos, a gente tá começando agora, eu não sei o que vai acontecer. Aí a minha mãe deu o calção de 3 meses, lembra? Que eu falei, mãe, eu juro por Deus que eu vou te pagar. Eu juro por Sempre, né? Deus. Eu sempre falava. Sempre pagou. Porque a minha mãe, gente, hoje a minha mãe, nossa, funcionária, minha mãe não tinha. Ah, a mãe da Fernanda tinha dinheiro. Minha mãe não tinha gente. dinheiro. Minha mãe é aposentada. Ela vive da aposentadoria dela e a pensão de morte do meu pai. Minha mãe não tem dinheiro. Mas ela acreditava na gente. E aí eu falava, mãe, juro por Deus que eu vou te pagar, eu juro por Deus. Aí minha mãe fez o calção na sala e a gente começou a trabalhar. E sentou no chão. Sentamos no chão. E eu falei ainda pros 2 estagiários que estavam com a gente. Eu falei, olha, vocês me desculpam. Eu juro que é provisório. Eu juro por Deus que é provisório. Eu juro por Deus que a gente vai fazer diligência e a gente vai comprar uma cadeira. O que aconteceu? Mês seguinte, a gente trabalhou esse mês no chão, conseguimos dinheiro, pagamos a minha mãe e compramos 2 mesas, 2 cadeiras, um sofá de couro vermelho. Vermelho. Tá bom? Pega essa então, um sofá de couro vermelho e uma estante pra colocar os livros da impressora, lembra? Da estante. A gente comprou tudo. Foi muito foda. A gente comprou. A impressora, né? E a impressora. A impressora. A impressora que fazia. Mas a gente trabalhou no chão. No chão. Tá? E era da hora, porque a gente tava conseguindo. E a gente tinha um escritório. Era o chão. Mas a gente. Mas a gente tinha. Então, gente, mais uma vez, quem quer dar um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Não existe desculpa. A gente já fez entrevista. Lembra quando você chamou os moleques pra conhecer o escritório que não tinha nada? Lembro. Ah, o Ícaro foi. Ô, Ícaro, você não tava essa, Acho que Ícaro? já tinha uma sala. Já tinha cadeira? Já tinha cadeira, pelo menos. Né? Já tinha Porque mesa. esse lugar que a gente alugou, o gente... Ícaro foi, né, nesse escritório lá. Escuta, era mal barato. Era uma casa e eram 10... Era uma casa e eram 10 salas. Cada sala era uma empresa. E tinha uma sala de reunião. Top! Com uma mesona, pá. Então, tipo... Você pagava aluguel e pagava mais, tipo, 100 e poucos reais pra você poder usar as áreas comuns e a faxineira pra limpar. Então, quando a gente levava a galera, olha, nosso escritório, parecia que era a casa inteira. Nossa, verdade. Inclusive a sala de reunião, que era bonita. Nosso escritório. Nossa, a sala de reunião era top, muito Nosso linda. escritório. Aí chegava na nossa sala, Tipo, tinha um vaso. um vaso, uma cadeira de... Ô, Ícaro, a primeira vez que você foi na Fórum Delivery, tinha mesa? Tinha cadeira? Acho que já tinha, assim. Será que tinha? Porque eu lembro quando eu fui com a Rose e com a Thay que não tinha ainda. Inclusive, quando eles foram lá, foi pra conhecer o escritório e foi pra eu chamar eles pra ser padrinho de casamento. Ah, é, porque nesse meio do caminho eu engravidei, tá, gente? É. Só pra constar que, inclusive, eu fiz o teste de gravidez nesse lugar. Nesse lugar, quando a gente foi lá no escritório, é verdade. A gente tinha 1 mês, 2 meses lá. Ou seja, a gente tava ganhando 400 reais. E eu engravidei do Enzo. E eu fiz o teste de gravidez no banheiro desse escritório, eu lembro. A gente já tinha mesa, então já tinha uns 2 meses, acho. Então tá, era um pouquinho mais pra conseguir pagar aluguel até. A gente conseguiu pagar o aluguel. Eu fiquei, Ícaro, eu fiquei mais feliz que vocês quando estavam lá. O brilho no olhar de vocês e do Enzo e da Manu já diziam tudo. Aonde? Aqui em casa? É porque eu tô lendo as mensagens. O povo não dorme. Não, porque é top, gente. A gente nunca fez uma live dessa. Nunca. Nunca. Essa live é, tipo, icônica. Que isso? Vocês tiveram querência? Nossa, gostei. Querência. É isso aí, gente. Querência. E pra quem, não sei quem... Ó, Ícaro, quando eu fui depois tinha aí. cadeira só. Era isso mesmo. E, gente, é isso aí. A gente tá fazendo uma live descontraída aqui. Não tem... A gente tá contando, talvez, a gente tá contando. alguma coisa que a gente fale aqui. Ô, Ícaro, quando eu fui... vocês pra começar ou pra continuar. Ô, Ícaro, tinha 40 salas e eu pensava que era de vocês. A nossa sala não tinha nem janela. A gente não tinha janela na nossa sala, gente. Era desesperador, sério. Aí, beleza. Deixa eu contar só mais um caos. Lembra que eu falei pra vocês que eu fazia diligência de ônibus e de metrô? Beleza. Só que uma hora eu cansei dessa vida, entendeu, gente? Eu tava cansada, sério.
porque era muito fórum. E assim, eu morava muito longe, então eu chegava no fórum às 9 e eu saía do fórum às 7. Quando eu chegava na minha casa, era 9 horas da noite. Era, tipo, muito longe. Ou na casa do Bruno, quando a gente tava morando com ele, era longe. Porque eu ia de metrô, de ônibus, lotado. Eu tenho claustrofobia, então não era qualquer metrô que eu entrava, não era qualquer trem, não era... Tipo, eu sou louca, então tinha todo esse processo de loucura, entendeu? Eu falei, cara, eu cansei, vou comprar um carro, foda-se. Aí, tipo, todo mundo falava, mano, como assim você vai comprar um carro, velho? Eu vou comprar um carro, foda-se. Porque eu quero ter um carro, velho. Eu tenho 28 anos, não tenho carro, vou ter um carro, foda-se, vou ter um carro. Aí eu acordei um dia no sábado, foi antes de engravidar. Foi uns 2 anos, uns 2 meses antes de engravidar, não foi? Foi uns 2 meses antes de eu engravidar. Eu acordei num sábado, eu acordei assim, ó. Eu nunca vou esquecer dessa cena. O Bruno tava deitado ainda, eu acordei, eu sentei na cama e eu falei, eu vou comprar um carro hoje. Aí o Bruno ainda tava dormindo, você lembra disso? Aí o Bruno ainda tava dormindo e falou, oi? Aí eu falei, eu vou comprar um carro. Ele vai comprar um carro onde? Eu falei, eu vou comprar um carro em qualquer lugar, eu vou comprar um carro, eu não aguento mais. Eu vou comprar um carro, eu não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar o carro. Aliás, eu vou ter dinheiro e eu vou comprar um carro. Aí o Bruno ficou assim, ó, vamos comprar um carro. Vamos comprar um carro, vamos lá então. Vamos comprar um carro. Aí a gente pegou o carro dele e fomos... Como é o nome daquela avenida? Aquela no Ipiranga? Enfim. É uma avenida lá, que tem um monte de carro. Tem muita revendedora de carro. E eu sou assim, gente. O primeiro vestido de noiva que eu vesti, Agora eu falei... Agora vou precisar lembrar. O primeiro... Agora eu vou precisar lembrar. Porque o Bruno é assim, ele não consegue viver se ele esquece das coisas. O primeiro vestido de noiva que eu provei, eu falei, é esse. O primeiro sapato, eu falei, é esse. Com o carro não seria diferente. É esse. A gente entrou numa loja, eu vi um Uno Vivace, aquele Uninho, lembra? Eu lembro. Era um Uno Vivace vermelho. Eu falei, eu quero esse carro. É esse carro. E eu nunca vou esquecer. Foram 60 parcelas. Nossa. De R$866. Sem entrada. Sem entrada. Sem entrada. Sem nada. E a gente ganhamos uma TV. A gente ganhou uma TV. Ganhou uma TV. Caralho, foi aquela TV tela plana, mano. A gente foi a primeira TV tela plana. Foi a primeira. Foi a primeira TV que a gente teve. Mas ganhou uma TV, hein? Não, foi top. E aí o cara 60 parcelas. Aí o cara assim, vai ter entrada? Aí eu fiz assim, né? Pô, que jeito, bicho. Falei, cara, eu acordei hoje e falei, vou comprar um carro. Que entrada, meu filho? Você aceita o quê? Um tênis? Porque era isso que a gente tinha. Mas aí a minha mãe falou assim, nunca esqueci minha mãe, vocês vão pagar como? Vamos pagar, mãe, eu vou pagar. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer muita audiência, eu vou fazer muita direita. A gente vai pagar, vou pagar. Aí a gente foi e eu comprei o carro. E eu nunca... dá vontade de chorar, de lembrar de novo. Eu tô muito chorandranina nessas lives. Chorandina. Quando ele veio com o contrato pra assinar, gente, eu tinha 28 anos, eu passei muito perrengue. Eu passei embaixo de catraca de ônibus com 28 anos, porque eu não tinha dinheiro pra pagar a passagem do ônibus. E aí eu sujava toda a roupa que eu ia pro fórum pra passar embaixo da catraca do busão. Eu não aguentava mais aquilo, cara, eu não aguentava. E mais do que isso, eu tinha certeza que eu ia ganhar dinheiro. Eu tinha certeza que a correspondência ia trazer dinheiro. Eu tinha certeza. Tipo assim, só depende de mim? Então eu vou fazer essa porra. Eu vou comprar um carro. E eu comprei um carro em 60 vezes. R$866 era a parcela do meu Uno. Eu nunca vou esquecer. E eu chorei litros, lembra? Eu assinando? Eu chorei demais quando assinei. Porque era o meu carro. Era o primeiro carro da minha vida. Eu queria que meu pai estivesse vivo nesse dia. Ele já tinha falecido. Pra ver o dia que eu comprei meu primeiro carro. Então assim, quando eu falo pra vocês que tudo que eu tenho hoje, tudo é por causa da correspondência, da diligência, né, amor? O que você tá procurando? Eu tô procurando a avenida, porque, gente, eu tenho pré-toque. Aí o Bruno eu sou louco, eu preciso achar... Ricardo, não é Ricardo Jafé? Não é Ricardo Jafé, é a outra. Autonomistas? Não, era na ZL. Enfim. Eu já vou achar, gente. Peraí, eu só preciso achar o nome. A gente comprou o carro e, tipo... Aí quando a gente chegou... Eu nunca esqueci. Quando eu cheguei na minha casa, eu falei, cara... Eu tenho uma parcela de R$866. E a gente já tinha alugado a sala lá, que a gente acabou de contar. Nazaré, alguém falou, Márcia, Avenida Nazaré? Não foi a Nazaré. É aquela que quando você sai... Nhanhamelo!
Nhanhamelo, essa mesmo. Nhanhamelo! Nhanhamelo. Nossa, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Nhanhamelo! Nossa, eu não ia dormir Mas obrigada hoje. quem falou Nazaré, porque essa... Márcia, você tá certa, essa próxima mesmo. Oi, Beto! Ó o Beto, top. Foi na Nhanhamelo. Você jura que você tava procurando? Nossa, eu tava, eu precisava. Gente, se eu não... Ele é muito Sabe aquele doente. negócio de esquecer? Tipo, eu não consigo pensar em mais nada enquanto não lembrar do que se eu esquecer alguma coisa. Toma o vinho aí, vai. Toma o vinho. É tipo um pré-toque, sabe? Aí, Eu ó, não tenho toque ainda definido, mas eu tenho pré-toque. aí a gente comprou o carro. Não tinha dinheiro pra parcela, não tinha dinheiro pra gasolina, não tinha dinheiro pra seguro, não tinha dinheiro... Mas a gente comprou o carro e ganhamos uma TV. Como que a gente fazia essa TV funcionar sem net, né? Não sei. Mas depois a gente colocou a net, né, gente? Óbvio, a gente colocou a net. E não é falar, Fernanda, então aí você ia pro fórum de carro, né? Sério, gente, quando você tá no começo, eu não ia pro fórum de carro. Aí a gente começou a ficar interno também, e aí já tinha o Dani, que a gente comentou no começo da live, já tinha essas 2 outras pessoas que estavam ajudando a gente a fazer as diligências fora. Então aí a coisa começou a mudar. Então, eu só tenho uma coisa pra falar, cara. Só tenho uma coisa pra falar. A pessoa tá 2 horas falando e só fala isso, né? Tem uma coisa pra falar. Uma só. Eu tô há 2 horas fazendo Uma essa só. live e eu só tenho uma coisa pra falar. Eu honro demais a minha história. Então, assim, aquela pessoa que fala, não quero saber essa história. Tá bom, vou respeitar, beleza? É a sua opinião. Mas eu honro demais a nossa história, porque a gente sabe o que é o perrengue, mano. Real. E cada vez que vocês sentirem, puta, eu tô triste, tô chateado, olha pra trás. Olha pra trás da sua vida. Vê o que você já chegou, o que você já fez pra chegar até aqui e, meu, não importa a crise que tiver. Gente, você vai vencer. Vai vencer. Isso vai passar, você vai conseguir. Porque, cara, todo mundo tem uma história. Então, pra analisar o que você fez da vida pra chegar até aqui. Entendeu? Então todo mundo aqui é guerreiro. Todo mundo. Todo mundo merece ser feliz, gente. Cada um tem os seus méritos, cada um pronto. tem, sabe, os perrengues que passou. Então, é real. A gente, óbvio, eu não quero comparar, a gente não quer comparar não tem comparação. a nossa Cada um tem uma história com a de vocês. Mas que se, né, o que nós passamos no começo puder servir, assim como a gente tinha os nossos mentores que a gente olhava lá pra cima e falava... Pô, cara, esse cara aqui, onde ele tá, olha o que ele fez, olha quem ele é, olha quem ele era, entendeu? A gente olhava para outras pessoas e pensava, pô, vou chegar nesse lugar, entendeu? Eu quero ter esse faturamento, eu quero esse reconhecimento, eu quero ser essa pessoa. Então a gente também tinha isso. Então que, de alguma maneira, isso tudo que a gente contou em 2 horas de live, que não foi pouco, que vocês entendam que tem muitos perfis aí na internet que às vezes a gente olha e fala assim, pra ele é fácil, não sei o quê. Hoje, né, a Fórum Delivery é uma empresa que tem nome, é uma empresa consolidada. Eu tenho uma equipe maravilhosa, que eu amo elas de paixão, e o Gustavo, eu sempre falo elas, mas tem o Gustavo também, que é a Fórum Delivery. Gosto muito de todo mundo, amo o que eu faço, mas não foi sempre assim. Assim como na vida de vocês também não é assim. Isso não significa que vocês não possam chegar lá. E o lá é muito subjetivo. O nosso lá, quando a gente começou, nem de longe eu achava que eu um dia na vida ia fazer R$1 milhão por ano. Sério, quando a gente começou, eu falava assim, nossa, eu quero ganhar dinheiro. Só que é o que o Bruno falou da mente milionária. O nosso ganhar dinheiro naquela época era tipo R$1.000, R$2.000. Se você tem um padrão de pensamento... É um padrão. O que é o lá pra vocês? Para pra pensar, você sabe o que é o seu lá? Olha a nossa brisa. Por isso que a gente dá certo, né, amor? O que é o lá? O que é o lá? Se você vamos falar um pouquinho do objetivo definido. Se você... o Rodolfo falou esses dias... o que é o ganhar mais? Eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais. O que é mais, gente? Mais pode ser R$1 a mais. E aí? Você quer ganhar mais? Tá, então, você ganhou R$1 a mais, você ganhou mais. Então, tem um objetivo definido. Pô, eu quero ganhar R$10.000 a mais do que eu ganho hoje. Ponto, você tem um objetivo definido. Agora você vai fazer os passos para chegar no seu objetivo de ganhar R$10.000 a mais. Então é isso. E fazer a questão
divide os pontos. Chega num... O que eu preciso fazer pra chegar no e uma primeiro coisa ponto? importante, amor. Uma coisa importante. E verdadeira. Então, gravem isso. Durante a nossa trajetória e até hoje, a gente está contando uma parte bem pequena da nossa história. E eu não sei se vocês perceberam, em momento algum, nem contando os perrengues, a gente ficava assim, e era muito difícil, e a gente andava de ônibus, e era muito triste. E não sei se vocês perceberam, mas a gente tá aqui há 2 horas contando os perrengues, dando risada. E é muito louco isso. E não é porque passou, a gente já era assim. A gente nunca ficava assim, ó, ai... Mas pra gente também é difícil porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem câmera, porque a gente não tem nada, porque se eu tivesse, eu já tinha conseguido. A gente nunca foi assim. Nunca. Gente, cada dia era uma aventura. Era muito da hora. Era muito da hora. Legal. E é até hoje. E é até hoje. E não pensam que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso todo dia. Gente, nós somos seres humanos. E hoje, olha que engraçado, olha que legal. Não vi. Tem coisas que a gente aprende lá atrás com a vida e tal, e deixa eu encher aqui. E até hoje a gente leva e vai levar pra sempre. Mas por que isso que eu tô falando? Porque você ficar com pensamento pessimista não vai te levar a lugar nenhum, tá, gente? Hoje aconteceu uma coisa muito legal, hoje de manhã, assim que a gente acordou. O que aconteceu? O que a gente tá vivendo hoje no país, né, gente? Pô, no país não, no planeta. A questão do vírus e tal. E puta, tá todo mundo muito louco pensando fora, principalmente pra gente do judiciário. Todo mundo aqui deve ser do judiciário. Deve ser do direito. Então, cara, tá tudo fechado. A gente tá muito louco, pensando em estratégia, mas não chega no lugar. A gente parou hoje de manhã. Puta, a gente tá focando em quê? No problema? Então vamos focar na solução. Focar na solução, gente. A real e chegamos na solução da planilha lembra de manhã? A gente tem uns planos aí pra fora um delivery. É verdade. Então, se a gente tiver... E foi uma coisa... E quando você tem alguém do seu lado, né? Diga-se de passagem, a gente tá junto em casal normal, gente. Aqui é... Então, tem hora que é da treta... Ó, Gustavo, de olho na Disney Springs, no copo de plástico. Né, Gustavo? Bom, a gente tava na Disney tomando vinho no copo de plástico. Exatamente, é isso aí. E foi muito massa. Pode crer, meu. Mas a gente... Vinho de latinha ainda. E de latinha, mas era bem gostoso aquele vinho. Eu queria que tivesse aqui no né? Brasil, mas acho que não tem. Mas a gente, hoje de manhã, então, acordando com toda essa realidade difícil no mundo, é uma realidade, mas a gente pensou numa solução, assim, acordamos, o cérebro não tava nem raciocinando, não tinha nem feito xixi ainda. Não tinha nem feito xixi, a gente não tinha nem levantado da cama ainda. Eu tô dizendo, gente, é normal você começar, quando você tem algum problema e tal, você começar a pensar no problema. Só que você tem que ter o start de falar, caramba, não... Gente, eu tô pensando no problema. Preciso pensar na solução. Não, bateria, deixa eu botar pra cá. Tá. Vem mais pra cá. Vou botar pra carregar o celular. Então, assim, ó, com tudo isso que... Peraí, deixa eu botar pra carregar. Com tudo isso que tá acontecendo no mundo, é fato, gente. A correspondência tá parada. O judiciário tá parado. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. O CNJ colocou lá 30 de abril. Eu não sei se esse prazo vai ser seguido. Talvez ele vai ser mais do que isso. Pode ser mais, pode ser menos. Pode ser menos, mas o fato não é importa. esse. O fato é, o judiciário não acabou. Sabe assim? É uma suspensão. A hora que esse negócio voltar, vai ter audiência dar com pau, vai ter diligência dar com pau, vai ter protocolo dar com pau. Tantos que talvez vocês que ainda não estejam acostumados com a correspondência, talvez não deem nem conta de tanta demanda que vai acontecer. Eu não tô achando isso, isso é um fato. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu não sei se é o mês que vem, não sei se é maio, não sei se é junho, eu não sei quando é. Mas vai acontecer. E quem que vai ter um diferencial? Quem tiver interesse nesse tempo de evoluir, estudar, aproveitar esse tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente... Agora você tem. Agora você tem, forçado ou não, o post do CAP hoje... À noite aí, teve um texto lá muito legal. E leiam, que vale muito a pena. Gente, não tem essa desculpa nunca teve essa desculpa de tempo.
né? Isso a gente aprendeu de tempos pra cá também, né? Existem prioridades, né? Existem prioridades. Ah, não tenho tempo. Meu, acorda 1 hora mais cedo, acorda 2. Não tenho tempo pra treinar. Meu, então acorda meia hora mais cedo e treina meia hora. Não tenho tempo pra estudar. Acorda então 1 hora mais cedo. Você vai ter meia hora pra treinar, Gente, meia hora pra estudar. E a desculpa é, assim, melhores desculpas para melhores fracassos. Eu lembro também de uma outra coisa que aconteceu na Fórum Delivery lá no começo, que a gente ainda não tinha dinheiro, apareceu uma auditoria em Piraju. Lembra? Piraju? Que o seu carro foi apreendido? Piraju, exatamente. A gente, voltando foi dessas férias, inclusive, não foi? Da auditoria? Foi porque eu tinha acabado de fazer tatuagem. Voltando das férias da auditoria, essa que a gente contou no começo da live, que deu ensejo aos nossos primeiros notebooks, apareceu uma auditoria. Eram 40 processos, né? 40 ou 50, alguma coisa entre assim. 40 e 50 processos. Tudo cópias integrais. Em Piraju. Em Piraju, uma cidade... Em São Paulo. Gente, a gente mora na capital, a gente tava na praia e a cidade de Piraju Interior. É longe pra caramba. Muito longe, muito longe. Aí o que aconteceu? Quando a gente voltou... Olha aqui, né? Vou contar um perrengue particular nosso aqui. Quando a gente voltou da praia, o carro do Bruno tava sem IPVA pago. IPVA, né? Sei lá que... IPVA, que você não pode andar com o carro. Tava sem pagar. IPVA. E aí aconteceu, quando a gente tava... E a gente, tipo, a nossa galera tava na praia, a gente ia ter que voltar mais cedo. Pra quê? Pra fazer as diligências de Piraju. Uhum. Porque eram 40 processos. E a gente fez as contas, a gente falou, eram 4 horas de viagem, mas vale a pena, porque são 40 processos, você sai 3 horas da manhã, vai pra Piraju, faz os processos e volta meia-noite, 1 da manhã, não interessa. Tipo, não interessa, entendeu? Eram 4 horas de carro, mas a gente falou, vamos. Acho que era... vem com era de São longe Paulo. Pra caramba. Era muito longe. Aí a gente voltou da praia, nossos amigos ficaram na praia e a gente ia voltar. O que aconteceu, gente? Carro sem IPVA, a polícia parou a gente. E era 1 hora da manhã, lembra? Não, era 11 horas ainda. Não, a gente chegou 1 hora da manhã. Madrugada. Não, a gente chegou de madrugada. Ainda não era madrugada. Tava... Era tipo de noite. Saiu à noite. Aí a polícia pegou e, tipo, apreendeu o carro. Não teve conversa. Mas a gente tava com a diligência agendada. A gente tinha que estar em Piraju. Sim, no dia Ou era seguinte. Pirajuí? Não, era Piraju. Não, era Piraju, tô vendo. A gente tinha que estar em Piraju no dia seguinte. Não interessa. Tipo, foda-se que o carro tava apreendido. Gente, sabe o que a gente fez? Beleza, a gente ficou lá na Polícia Federal, no meio da estrada, parado. Ligamos pros nossos amigos que estavam na casa e falamos assim... Pro Morto. Foi pro Morto ou foi pro André? Não, foi pro Morto. Morto é o apelido da gente. Morto é um amigo nosso, né? Que ele tem o apelido de Morto. A gente ligou e falou assim, Morto, beleza, você tá nas suas férias, mó legal. Mas assim, você vai ter que vir buscar a gente na Polícia Federal em Bertioga e levar a gente em Piraju, no caso Bruno, amanhã pra fazer a cópia de processo. Eu pedi o carro emprestado e ele acabou indo comigo, o Bruno pediu o carro emprestado, mas... Aí ele falou, oi, tudo bem, eu tô na praia. E a gente falou, legal, como eu te amo, mas assim, você vai ter que vir. Porque a gente tem que fazer essa diligência e o carro tá prendido e a gente se fudeu. Ligamos de madrugada pra eles, porque a gente ficou lá um tempão conversando. Puta, olha, a gente ia pagar, a gente falando de pagar agora o IPVA. A gente falou, a gente vai dar um jeito, por favor, a gente tá trabalhando. Mas não deu, o carro ficou lá preso. Aí o Morto foi parceiro, xingando a gente pra cacete, lembra quando ele xingou? Mas ele é muito gente boa. Ele foi, buscou a gente lá na Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Rodoviária. Fomos pra São Paulo pra me deixar, porque aí eu ia começar a operação de computador, e-mail, né? Tudo aquilo que nós correspondentes sabemos como é a prática. De lá, ele e Bruno foram direto a Piraju, porque eles tinham que estar no fórum às 9 horas da manhã pra dar conta de bater foto dos 40 processos. Era 41 processos, eu tenho quase certeza. Era muito, enfim. E aí eles iam dormir lá, inclusive em Piraju, porque não deu pra voltar, porque ele ficou até 7 horas cravado, lembra? A cartorária mandando você embora já, e o Bruno, não, falta 3 folhas ainda, não dá pra ir embora. Enfim, e Bruno fez essa diligência, que rendeu pra gente um bom dinheiro, e voltou no dia seguinte. E a gente falou, Morto, te amo pra sempre, lembra? A gente falou, cara, o cara foi muito parceiro. E aí, parte desse dinheiro a gente ainda usou pra pagar as multas, porque o carro ficou retido lá em Bertioga. A gente tava sem carro.
Fui buscar de Foi buscar busão. uma semana depois de busão. A gente foi de busão. O Bruno foi de busão lá em Bertioga pegar o carro. Enfim, nunca mais atrasamos um PVA, né? Não importa quanto dinheiro a gente ia ter que pedir pra minha mãe, pelo amor de Deus, eu juro que eu vou ter que te pagar. Mas você empresta dinheiro, pelo amor de Deus. Mas até isso aconteceu. Então, assim, se a gente não fosse correspondente com comprometimento, Exatamente. a gente ia ter, tipo, arrumado uma desculpa ou contratado algum outro correspondente. Mas o meu medo era o quê? Eram 40 processos. 40 processos. O Bruno bate foto muito rápido. Um dia eu vou gravar o Bruno batendo foto pra vocês. Ele tira foto muito rápido. Ele tá enferrujado. Mas mesmo assim, ele bate foto muito rápido. Ele e o Gustavo, que é da Forum Delivery, eles batem foto muito rápido. O Gustavo já fez 10 volumes em um dia. O Bruno fez 40 processos. Tipo, é uma coisa... Assim, o Bruno almoçou. Ele não viveu aquele dia, ele só tirou foto. E se a gente... E baixava e acabava a câmera. E baixava e cavava a bateria de câmera. Não é só bater foto, gente. Acabava a bateria de câmera. Bateria, tinha a memória. Acabava a memória, tinha um perrengue. Se a gente passasse essa diligência para algum correspondente, a gente tinha certeza que não ia ser concluída no mesmo dia. A gente não ia. Pelo menos a gente não conhecia ninguém. Aí é aquela coisa, gente, quando você tem um problema, que tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa que deixa seu cliente na mão, que fala, não, ó, putz, aconteceu um problema, eu não vou resolver? Ou você é aquela pessoa que vai dar um jeito? Ou você é a pessoa que bate no peito e fala, não, você tá comigo, cliente, a gente tá junto, a gente é parceiro. É isso. É nessa hora, gente. É, porque eles tinham uma auditoria para entregar e eles precisavam da cópia desse processo. Ainda tinha essa. Então, assim, não tinha a menor possibilidade do Bruno ir pra Piraju. Tinha que ir pra Piraju. E ele foi, com o carro apreendido, fez a diligência, voltou e a gente entregou as cópias. É só pra, tipo, grande morto. Ó, pessoal, grande morto. Eu não tava, detalhe, gente, eu não tava pensando nem em carro, a gente só foi resolver a questão do carro depois que eu já tinha voltado de lá. Você acha que eu tava ligando? Ah, meu carro foi apreendido. Gente, foda-se que o carro foi apreendido. Deixa o carro lá, que se dane. Deixa o carro lá, depois a gente resolve. A gente tinha que cumprir a diligência. A questão é entregar o negócio pro cliente. E a gente conseguiu. O Bruno conseguiu, cumpriu a diligência. E, enfim, gente, não daria nem 7 horas de live. Um dia, a gente vai fazer o evento, a gente vai fazer o evento ao vivo do CAP esse ano. Em nome de Jesus, né, Bruno? Toca aqui. Amém. A gente vai fazer o evento ao vivo do CAP esse ano. E lá a gente vai contar muitas coisas do que aconteceram, assim. É só pra vocês terem registrado depois de 2 horas de live. É só pra falar que a nossa vida começou... Ele tava acabando. A nossa vida começou assim. Nós tivemos muitas provações para chegar onde nós chegamos. Muitas escolhas, muitos perrengues, muitas noites sem dormir. Mas a gente tinha um objetivo e um foco. Dar certo. Era esse o nosso objetivo. E qualquer perrengue, gente, que você tiver, que vocês tiverem na vida, seja num momento, fui contratado numa diligência, deu um problema. Cara, a gente aprendeu uma coisa na vida que chama regra de ouro. Eu acho que é muito legal falar isso aqui. A regra de ouro é: conquiste um objetivo e se faça feliz. Porque, cara, o perrengue é na hora. Perrengue é na hora, mas depois que você consegue resolver, cara, você se sente a pessoa mais foda do planeta. Porque você bate no peito e fala, caralho, eu resolvi. Não importa o que aconteça, eu resolvi. Então conquiste um objetivo e se faça feliz. Por isso que a gente tá falando, a gente passou por muito perrengue. Não foi só financeiro, perrengues de diligências, de audiências. Coisas que deram errado. Eu não falei agora. O Flávio, que tava na live agora há pouco. Eu tirei o cara da cama, meu. Exato. O cara tava dormindo. Eu falei, problema seu que você tá dormindo. Problema é seu. Você vai acordar agora e você vai pra audiência. E foi. E ele foi. E deu certo. E Nossa. a gente... Não, e o Luiz, lembra quando a Grazi esqueceu de agendar uma audiência? Teve uma vez na Forum Delivery, gente... Essa época foi punk, tinha muito funcionário no escritório, muito. Foi assim que o Enzo nasceu. E a Grazi era a nossa melhor colaboradora e ela era nossa amiga pessoal da faculdade. Era uma das minhas melhores amigas, assim. Ela era muito boa, meu. A mina nasceu, assim... Gente, ela era tão boa. Ela é uma pessoa tão boa que ela passou no concurso público de investigadora em 3º lugar do estado. A mina era muito top, muito inteligente, muito... Arregaço, ela era um arregaço. Mas ela era humana, e humanos às vezes erram. E uma vez ela esqueceu de agendar uma audiência. Ela era humana. Ela era, porque agora ela virou ET. Ela virou ET agora. Gente, é trouxa, velho. Bebeu muito vinho. Ela é humana ainda, tá? Não virou ET não. Mas ela era humana na época, ela ainda é hoje. Mas beleza.
E ela esqueceu de agendar uma audiência. O que aconteceu? Mas ela é tão foda que mesmo ela esquecendo, deu um surto na cabeça dela. E faltando 20 minutos, ela decidiu, sei lá por quê, fazer uma conferência na pauta. Nossa. E aí ela viu essa audiência e não tinha ninguém agendado pra fazer essa audiência. Ela entrou na minha sala, tipo, Fernanda, fodeu. Tem uma audiência daqui a 20 minutos no Jack do Mackenzie. Eu e o Bruno, a gente virou pra... Tinha 20 funcionários nessa época da Fórum Delivery. A gente virou pra todo mundo e falou... Eu quero todo mundo na rua. Todo mundo! Cada um vai de um jeito. Cada um vai de um jeito. Você vai pegar o metrô... Um vai correndo. Vai correndo, vai de um bike. Vai de carro, outro vai de metrô, outro vai de bike. Mano, quem chegar primeiro... Entra na audiência. Entra na A gente audiência. deu 20 cartas de preposição em branco pra todo mundo. E falou, voem pras audiências. Ficou a Grazi e eu. E Bruno no escritório. Você não foi? Você foi? Não, você foi também. Você foi de Luiz carro. conseguiu chegar primeiro que eu. O Luiz foi de metrô. Foi uma não sei galera de como ele metrô, chegou primeiro que eu. foi uma galera de táxi, foi uma galera a pé, foi uma galera de bike, foi uma galera que vocês não têm uma noção. A gente falou, Correndo. Foda-se, corram, fodam-se. E aí, o cara que ganhou era o nosso estagiário, o Luiz. Ele era o meu estagiário ainda nessa época, lembra? É. Que ele era o meu estagiário, só meu. E ele que ganhou. Ele chegou lá no fórum, esbaforido, quase morrendo. E ele, cheguei. E ele entrou pra audiência. E a galera que tava no meio do caminho, a gente ligou pra todo mundo e falou, podem voltar, porque teve um vencedor. chegou. Teve um vencedor. E aí eles voltaram tudo pro escritório e o Luiz fez a audiência. Mas assim, o que a gente podia ter feito? Nada. Tipo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E assim, leia-se. A gente tava no... Quem é de São Paulo aí vai entender. A Fórum Delivery nessa época era no Belenzinho, Zona Leste, e a audiência era no Jack Mackenzie, na Consolação, no centro. De metrô, são quantas estações? Tem uma baldeação de metrô. São acho que 3 estações até a Sé, né? E aí 2 estações... No Mackenzie... Não, é 3 estações e um busão pra descer a Consolação. Não lembro se era Belenzinho. Era no Jack Mackenzie. Em São Paulo ainda. Não, a gente tava era no no Jack Belenzinho. Mackenzie audiência. Eu já tava no Belenzinho. Tava no Belenzinho. Era tipo um rolê, não era perto, era um rolê. E assim, em São Paulo tem trânsito, tem tudo, né, gente? O nosso escritório até o metrô era uma quadra e 2 quadras. Eram 3 quadras, vai, até o metrô. E o Luiz correu que nem uma gazela. Naquela época ele era magro, né? Luiz, queria tanto que você assistisse essa live pra você ouvir eu falar isso. Ele era magro, porque agora mancado. ele... Fala mesmo, Luiz, você precisa emagrecer, você engordou. Porque ele também falou que eu tava gordinha na época que eu engordei. Então agora eu também falo que ele precisa emagrecer. Nessa época ele era magro ainda, era uma vareta. E ele conseguiu chegar na A gente fala audiência. isso que a gente zoa todo mundo. A viu, gente pessoal? zoa, Principalmente gente. nossos amigos, viu, gente? Não... Porque todo mundo que trabalhou na Fórum Delivery virou nossos amigos. Aqueles que aguentaram, né? Aqueles que arregaram e pediram pra sair, né, velho? Mas aqueles que aguentaram e ficaram com a gente, aguentaram principalmente eu. Porque o Bruno é do bem, o Bruno é da paz, o Bruno é de Deus, ó. Olha a cara desse menino. Esse menino é de Deus. Ele é de Deus. Ele é enviado. Eu não sou. Entendeu? Eu sempre fui o capeta dentro da Fórum Delivery. Então, aqueles que me aguentaram, principalmente a Alessandra, a Gabi e Gustavo, que me aguentam até hoje, que estão anos comigo. Gustavo tá há 7 anos comigo. 7 anos me aguentando, gritar, falar que nem louca. Então, essas pessoas, eles são os nossos amigos. Todo mundo. O Luiz, a Nath, o Elton, a Grazi, nem sei quantas pessoas. Isso aí, a Aline falou, não dá pra deixar cliente na mão. Não Lógico dá que pra não, deixar gente. cliente na mão. Lógico. Faz o possível e impossível O pra... que a gente vai falar pro nosso cliente? Não tem essa de deixar cliente na mão, não. Não é pensar. E ainda virei pra eles e falei assim, e ai de quem não chegar. Vai chegar. Vocês têm 20 minutos pra chegar, não quero saber. Vai chegar, vai correndo no meio do trilho. Mas eu não sei o que o Luiz fez. Mas o Luiz chegou. Chegou. Semi-morto, mas ele chegou. E tipo, a gente tem essas histórias assim... Nossa, tem muita história, gente. Tem muita uma história audiência no Jack da FAP que o Bruno saiu no jornal, lembra, Bruno? Que tinha a imprensa, que era o caso da... O caso de uma... A juíza da FAP, do Jack da FAP, deu... Nem existe Jack mais da FAP. Né? Não existe? Não existe mais. Ela deu uma decisão que saiu no jornal. E, nossa... Isso foi... E eles mandaram a gente despachar, despachar, né? Aí eu fui despachar e reverter uma decisão, porque era uma decisão que ia alterar... a jurisprudência. Tudo. Era tipo foda. E saiu lá, a juíza do Jack da FAB, não sei, vou resumir aqui,
da decisão que isso é um jornal, gente. Isso é no jornal. Imagina, o sócio eu ligou levei pra o gente. jornal, O sócio ligou e falou assim, viu? Tem um despacho, fica tranquilo, tá tudo bem. Lembra dele falando pra gente? Ele falou, cuidado, Tá se tudo tiver bem. repórter lá, não Se fala tiver com repórter, ninguém. não fala com o Foi repórter. muito legal E a isso. gente assim, ó. Como assim, gente? Repórter. Já, foi muito legal. E esse cara aqui, ó, conseguiu reverter a parada. Isso é top, Bruno. Sério. Não, missão dada, missão cumprida, gente. E sempre foi assim, né? E, gente, ó, o pessoal tá perguntando o que o Luiz ganhou. Ganhou o prêmio. O Luiz chama boiada, entendeu? Luiz, a gente pagava puta almoço boiada pro lá, Luiz. Tá brincando, gente. Tadinho, o Luiz trabalhava pra caramba, Trabalhava pra gente. caramba. E assim, não é que ele trabalhava pra caramba, ele era na época tinham vários estagiários na Fórum Delivery. E o Luiz era o meu estagiário particular. Então assim, só por isso ele já merecia um prêmio. Porque Nossa senhora. eu era insuportável, né, Bruno? Eu era insuportável. Eu sou, né, normalmente. A gente evolui, né, gente? Mas eu era mais. Mas era... Como é que eu Isso era, que eu falo, Bruno? a gente- Como é que eu era? A Só gente fala fez, isso. Não, mas a gente fez muito curso nessa vida, né? Pra evoluir espiritualmente, pessoalmente. Espiritualmente, você vê o nível que eu era insuportável. Eu tive que evoluir espiritualmente. Foi no começo, a gente... Mas o Luiz, ele era da hora, mano. Ele era nosso estagiário do Firmeza. Puta, vou falar pra ele amanhã. Vou mandar um WhatsApp. Não, Falar, não ô, sei. falei de você, mó cota lá. Falei que você chegou na Muita audiência. gente boa pra caramba e... Muita gente boa. Esforçado e... Mas tem que falar da merece. Alessandra e da Gabi também, senão elas ficam com ciúmes. Que elas são atuais Fórum Delivery. E de muitos anos, né? Nossa. Muitos anos. Gente, Alessandra, Gabi, Gustavão, puta, são top demais. Muito. E, gente, é isso, né? 2 horas isso, de live. Gente, se a gente ficar contando história aqui, enfim, gente, não... gente, não desanima com Não nada desanima. que aconteça. Isso tudo vai passar e a gente tá aqui pra agregar. E, caramba, aproveita pra evoluir, pra refletir, pra estudar. Porque, cara, quem quer ser correspondente, tá nessa pegada louca e quer evoluir mesmo nessa área, cara, se prepara, porque quando isso passar vai ter... vai ser... a gente tá brincando, né, entre aspas, mas vai ser o momento de ouro da correspondência jurídica. Vai ter muita diligência Porque e audiência. vai ter muita diligência. Então se prepara, não desanima, se prepara que, vai ser muito foda. E, independente do momento que estamos vivendo, acredite em você, sabe assim? No seu sonho, não desanime. Se a gente fosse desanimar, o que teve de gente que falou pra gente desistir no começo, vocês não têm ideia. Isso aí. O que teve de gente que falou pra nós dois, vocês vão jogar o diploma no lixo, correspondência, que trabalho é esse, que nada a ver, que não sei o quê. E assim, a gente, não interessa, a gente tinha um plano. E o nosso plano era ganhar dinheiro. Nossa, vai acabar de novo o Instagram. Gente, vai acabar 2 horas de live. Não vamos começar a terceira. Não, vamos lá despedindo. Boa noite. Gente, muito obrigada, viu, gente? A questão gente? é essa. Não importa se... questão de OAB, quem não tem, quem tem... Viva do seu diploma. Você pode, você consegue. Vamos que vamos. É isso. Entendeu? Só depende de você. Ícaro, muito obrigada por ser amigo Falou, do Bruno Ícaro. até hoje. E é isso, gente. Muito Isso aí, obrigada gente. Boa por noite. nos ouvir até agora. Espero que tenha ajudado vocês na nossa inspiração. Te amo. Também. Boa noite. Até mais, gente. Gi, boa noite. Manda um beijo aí pras Beijão, crianças, Gi. pra todo mundo. Sandra, quem mais falou aqui? Ó, a Ju Alamino também contou que ela não deixou o cliente dar na mão, voou na estrada, cuidado. Top. Mas é isso aí, não deixa o cliente na mão. Beijo, gente. Ju, obrigada. Brum Maximiliano, Monize, Ícaro, eu amo você também. Aline. Boa noite. Até mais, gente. Alô.